Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um Stormcast. E deixa eu dizer, a gente está no dia 4 de junho, clima aí de Copa do Mundo, clima de São João, tem gente aí já indo para interior fim de semana. Fim de semana já começou aquele papanapana, quando começa a musiquinha, meu amigo, todo mundo já começa papanapana. Aqui a agência já está enfeitada já, a gente não sabe se enfeita de bandeira de São João ou bandeira de Copa do Mundo. Mas deixa eu dizer pra você, clima de Copa do Mundo, ninguém melhor do que chamar aqui alguém que domina desse assunto. Alguém que sabe muito, que já tem conhecimento ali, que é criador de conteúdo de futebol de várzea, que tá estourando aí em todo lugar. Um dia desse eu tava acompanhando, né, a Teams League. E aí, meu amigo, meu Teams League, ele tava falando que, poxa, Ney veio de várzea, veio de X1 e tal, veio de tudo isso, e hoje tá onde tá. Ninguém melhor do que falar também do nosso querido, renomado Igor Oliveira, meu amigo. E aí? Prazer, viu, meu irmão? Aqui eu tô em casa. Tá em casa, tá tranquilo, conhece. Aqui eu tô em casa. Irmão, me diga aí, velho, que satisfação você participar daqui, viu? Hoje aqui a gente vai fazer um bate-bola, a gente vai conhecer um pouquinho de Igor Oliveira, pra quem não conhece, porque Igor Oliveira é aqui, né, gravando todo mundo. E aí quando grava, aí o pessoal, eita, é esse Igor. E o pessoal já viu também daquele vídeo de... Assim, pra falar a verdade, eu fiquei mais conhecido com essa dancinha do que com essa dancinha de vários. Porque com as dancinhas a gente aparece, né? Chega nos cantos, a galera acaba reconhecendo a gente. Mas me diz aí, quem é Igor Oliveira, meu filho? Boa tarde, né? Bom dia, boa noite pra quem for assistir esse vídeo. Obrigado aí a moral, o convite. Como eu falei, aqui eu me sinto em casa de verdade, porque vocês também, em um determinado momento da minha jornada, fizeram parte dessa minha atividade, né? Quem é Igor Oliveira, né? É difícil, né? Expressar, dizer tudo que a gente, né? Tudo que a gente é, em essência. Mas de profissional, sou profissional de TI, né? Sou formado em TI, amante de rádio, amante da comunicação. Desde moleque já tinha aquela desenvoltura para falar demais, sempre fui um cara muito falastrão. Sempre tive esse desejo de me comunicar, de ser uma pessoa curiosa, de conversar com as pessoas. E há 4, né? Já vai fazer 5 anos que eu estou nessa jornada do futebol de várzea. E sou pai, né, da Joaninha de 6 anos. E hoje, dia 4, cara, né? Novo desse já é pai, pô. Não. Generosidade. Generosidade, né? Hoje, dia 4, né? Eu, pela manhã, fui descobrir o sexo do bebezinho que tá vindo aí. Mas já sabe o sexo? Já sabe a minha. Fala não, o pessoal segurar pro final. Fala não, é primeira mão aqui, é? É primeira mão aqui, é primeira mão. Tu não contou pra ninguém ainda no... Não, assim, avisei no privado, né? Pra alguns amigos. Fala não. Vai descobrir no final. Se é um menino ou uma menina. Vamos lá. Eu tenho uma menina, Joana, de 6 anos, e hoje eu descobri o sexo do bebê, do segundo, sou pai de 2 filhos, casado com Stephanie, profissional de TI, há 4 anos faço atividade de futebol de várzea, né? Me sinto muito realizado com o que a atividade de TI me proporcionou, mas eu sabia que ao longo da minha vida eu precisava fazer algo que eu pudesse desenvolver, já que a gente está num podcast que tem a ver com marketing digital, empreendedorismo. Muito bom, isso mesmo. Eu acho que, usando esse termo mais que a gente está mais acostumado, eu precisava fazer alguma atividade que eu pudesse usar as minhas skills, né, as minhas habilidades, que muitas delas a atividade de TI não abarca. Na verdade é isso, né? Nossa atividade de TI é atendimento ao usuário, né, aquele diálogo ali mais engessado, né? Que é o mercado de trabalho, né? Trabalho para uma empresa de sistemas e presto serviço para um órgão público, então dá pau no sistema, a gente vai lá, liga para o usuário, vê o que é. A vida toda foi assim. E há 4 anos eu faço essa atividade. Basicamente começou assim, né? É bom o pessoal saber como começou. Eu sempre fui amante de rádio e de TV, né? Sempre gostei. Eu me lembro que na escola, acho que a lembrança que eu tenho assim, de muitas coisas da escola, tinha um amigo chamado Zé Rodolfo. Ele chegava imitando o Kleber Machado na sala, né? E eu ficava bestinha, ele ficava imitando lá, né? Ficava imitando o Kleber Machado, a gente ficava conversando sobre os jogos da quarta-feira. E pela manhã, a memória que eu tenho, assim, é me levantando para ir para a escola e meu pai ouvindo Bandeira 2 e o Gino César, aquela coisa toda. Então a rádio eu sempre tive aquele... Teve um pezinho. Sempre teve um pezinho, eu sempre gostei muito de comunicação, assim, em geral, né? E eu me lembro também, pra você ver que tudo que a gente faz, a gente pensa que não, mas meio que estava assim, eu não vou dizer que estava escrito, eu não vou ter essa visão assim fatalista, mas
muito do que a gente é na nossa essência, a gente já meio que soltava aos poucos e mais na frente vai definir quem a gente é. Tem uma amiga minha no tempo do MSN, não sei se vocês pegaram o tempo do MSN, né? Uma vizinha minha. Aquele bonequinho, aquele emoji de um bonequinho que ele explodiu na tela, ele dá um peido Tem uma assim. amiga minha, né? Que a gente ficava conversando e eu me lembro que a mãe dela trabalhava na TV Jornal e eu ficava dizendo pra ela que eu ia fazer publicidade e propaganda. Eu não entendia muito bem, mas eu dizia que ia fazer publicidade. Ia fazer jornalismo, alguma parada dessa. E acabei fazendo TI por influência muito também do meu irmão. Minha mãe, eu sou filho de uma policial militar, né? Minha mãe é policial militar. E na época a Polícia Militar tinha uma parceria com o Senac, né? E o mercado de TI é aquela coisa, não, o mercado de TI é o futuro. Já era na época, já era o presente, mas assim, a atividade hoje profissional no mercado de tecnologia, ela é sempre muito promissora. Eu falei aqui para vocês antes, quando estava aqui conversando, que a pandemia veio. Quem trabalhava na área de TI, eu tenho certeza que não sentiu esse baque. Pelo contrário, as oportunidades se expandiram. E o mercado que era futurista, ele foi trazido para perto, né? Então, assim, eu nunca tive essa dificuldade. Só que aí eu fui fazendo TI por influência do meu irmão e tal, e aquele desejo ali, né? Ficava ali, mas passou, né? E aí veio esse boom da internet, né? O boom do marketing digital, o boom de você produzir conteúdo, e eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa na internet, mas eu não sabia o que ainda. Não sabia o que, ainda flertei um pouco de marketing digital, falar sobre produto, não sei o que, mas não era uma parada que eu... Porque assim, eu acredito muito assim, eu acredito muito na filosofia de que você, para estar na internet, você tem que ter algo real a oferecer. Tipo assim, tu falava muito sobre o marketing digital e tal, mas não foi algo que despertou. Eu fiz assim muito porque eu via que era um mercado e via que você poderia usar suas habilidades que você tem ali com o público, crescer seguidor, comunicação e tal, mas assim, não era algo que eu vou vender de fato. Eu sei que você que é um especialista nessa área, você vai falar para o pessoal, comece de alguma forma e o feedback do seu público vai dizer para você qual produto é, né? Seja ele físico ou infoproduto assim e tal. Mas assim, eu não me via, né, realmente fazendo isso. E aí, o boom do futebol de várzea em Pernambuco já existia, né? O futebol de várzea o futebol de várzea é uma atividade, assim, que é uma atividade de entretenimento, lazer. Claro que é o esporte, é futebol, mas é a folga do jogador, do cara que tentou ter uma jornada no futebol profissional e não conseguiu. É o cara que sempre foi um bom peladeiro na comunidade, né? E não tem como a gente falar de futebol de várzea e não falar de Ney Silva, né? Que foi o pioneiro dessa... Eu não vou dizer o pioneiro em produção de conteúdo de futebol de várzea, porque existem outras pessoas. Mas assim, a nível de Instagram, fazer como a gente faz hoje, ele foi o primeiro cara que levou. Ele foi o cara que puxou a corrente mesmo. Ele é o 01 da parada, como a gente gosta de dizer, né? Ele foi o pioneiro nesse jeito de fazer o conteúdo. Porque assim... Existem empresas que fazem a gravação do jogo lá, né? Existiam empresas que fazem a gravação do jogo. Você, quando chamava uma empresa, o pessoal gravava lá o jogo, depois você tinha aquele arquivo, depois de dias. Mas de você ir lá, publicar um conteúdo, você falar sobre o jogo, fazer uma análise futebolística, você fazer aquela resenha no Instagram, a narração dos lances, gol, não sei o quê, postar os melhores momentos, meio que foi Ney Silva que criou toda essa forma de produzir. E, claro, consequentemente, como foi um negócio que deu certo, né? Criou-se um vácuo de oportunidade, como todo mercado, né? Ele foi o pioneiro, então, porque o vácuo de oportunidade foi criado. Muito bom, porque aí quando a gente vai fazer essa comparação do porquê eu assisto hoje Igor, porquê eu assisto hoje Ney, porquê eu assisto hoje essa galera, e aí, poxa, a TV ela fica para segundo plano ali. Porque a galera tá migrando, um exemplo, da Globo e da SBT para Cazé TV. Entende? Então, por quê? Tem a resenha ali, tem um negócio com o jogador. Exemplo, a informalidade, né? Pô, os caras estavam treinando agora na seleção brasileira e aí todo mundo tava passando a seleção brasileira, tava saindo do treino, tava falando com o Chico Moeda, pô. Aí disse, Chico Moeda tá fechado com os caras da seleção, os caras, meu irmão, e aí? Tá ele, pô, abraçando e tal. Coisa que a gente não vê isso no pessoal da Globo, é mais algo sério ali e tal. Acabou o jogo, acabou, pronto. Vê, eu vou ser sincero a vocês, assim, apesar de eu ser do Instagram e eu saber também que essa forma irreverente, simples, direta, muitas vezes não se utilizando da melhor linguagem, da melhor forma de se falar, posso dizer que ela está engessada. Eu acho que os grandes veículos de imprensa eles têm o seu valor. E eles têm o seu valor porque eles influenciaram primeiramente a minha vida, como eu falei aqui. Eu sou fã da rádio, eu sou fã da TV. A forma de eu fazer o conteúdo foi baseado, principalmente, com todo respeito, eu digo a Ney Silva e os outros produtores de conteúdo, não foram eles necessariamente, foram produtores de conteúdo de internet, assim, de marketing digital, por incrível que pareça, eu vou chegar nessa parte, e o modelo tradicional que a gente vê hoje de produção de conteúdo. Porque, assim,
cada um tem a sua vantagem. Já que a gente está conversando sobre esse diálogo, eu vou tentar explicar aqui para vocês, né? Mas assim, deixa eu fechar um bloco para a gente chegar nesse ponto. É muito assunto. É muito assunto. Ney Silva foi o pioneiro. E aí começou esse mundo de futebol de várzea, começou assim, cada vez mais as comunidades começaram a idealizar mais campeonatos, pessoas começaram a cada vez mais ter times. O futebol de várzea sempre respirou, sempre existiu, existem times tradicionalismo de 10, 15, 20, 60 anos. Agora, 3 times. A Real da Mostardinha, Guti-Guti, eu tô falando da região do Recife, da região metropolitana, mas em Olinda tem o Atlético de Olinda, tem o Corinthians, lá de Rio Doce, tem um Viradinho, tem vários times. Eu posso falar para vocês diversos, porque a criação do time, não existe uma obrigatoriedade da criação do CNPJ. É um negócio que você pode olhar para eu quero fazer um time, faz o teu padrão lá, idealiza uma camisa como essa, não sei se vai aparecer na imagem, faz lá a camisa, chama os teus atletas e aí você faz futebol, se inscreve na competição. Então assim, é a informalidade, eu tomar lá da cá rapidão, lazer, entretenimento, zoada, brincadeira. Então assim, não é uma coisa muito difícil de fazer. Claro, existem times tradicionais, que desde o passado, né, veio de uma cultura de futebol de várzea, mas assim, é uma coisa muito aberta e democrática, né? Então assim, eu passei um tempo morando em Goiânia, eu morei em Goiânia 2 anos da minha vida, e aí os caras sabiam que eu gostava de imitar negócio de narração de jogo, de imitar rádio. Eu ficava brincando, imitando Haroldo Costa, ficava mandando áudio num grupo do WhatsApp. Eu tô indo imitar. Assim, eu não sou um imitador do tom de voz, mas assim, a ideia de falar rápido, o lance, lá vai fulano, não sei o que, tocou, gol. Tu tem esse idealizar. Eu ficava nessa resenha, né? E os caras diziam, pô, tá muito engraçado, isso é muito bom, vai lá e tal. Faz o seguinte, aí os caras pegavam e diziam, olha, rolou um jogo aqui em Olinda, veio morando em Goiânia, os caras diziam, rolou um jogo aqui em Olinda, que fulano, tal e tal jogador, deu ouro, jogou bem, jogou mal, faz uma análise pra gente de futebol e manda pra nós. Aí eu chegava no YouTube, trilha sonora de rádio, eu botava, gravava, e muito bem, meus amigos estão aqui na resenha esportiva, não sei o quê, e mandava pros caras, sem conhecer ninguém. E os caras se matavam de rir, cara, tu tem que fazer esse negócio, tu é muito bom, tu fala bem, tu se expressa bem, tu tem que fazer essa resenha de futebol. Aí eu voltei a morar aqui, né, não por condição do futebol de várzea, por questão de trabalho, mercado e tal, eu voltei a morar aqui na região metropolitana. E aí foi quando eu tomei essa decisão. Mas antes tem um detalhe. Eu falei lá no início que tudo que a gente faz, a gente pensa que não vai um dia... Tudo que a gente vai estar fazendo é fruto de decisões passadas que nós tomamos, que tem a ver com o nosso perfil. Eu estava comentando isso aqui anteriormente. E eu trabalho aqui no Tribunal Regional Federal, né? Eu trabalho na empresa de TI para esse serviço aqui no Tribunal Regional Federal. Nem parece, né? Nem parece. Eu sou prestador de serviço na área de TI no Tribunal Regional Federal. E lá tinha uma pelada da informática. Tinha uma pelada lá da informática. E eu fazia a mesma coisa que eu passei a fazer anos depois, isso antes, a análise de futebol da pelada da gente. Eu nem imaginava que existia essa questão de narrar jogo, eu nem sabia. A gente batia uma pelada na quadra da Uninasal aqui, no Society, aí jogava o pessoal da informática só as pernas de pau. Aí tem um amigo meu que trabalhava lá também, que era Carlos Gustavo, ele fazia o jornalzinho escrito e disparava no e-mail da informática geral, com as análises do jogo, com a resenha esportiva, e eu fazia em áudio. A pelada era na quinta, eu fazia isso na sexta. Ele disparava o e-mail para TI geral, com o jornal da pelada, quem foi o destaque, quem fez gol, e eu fazia o áudio. E aí, em 2019, eu fui morar em Goiânia, e aí eu fiquei fazendo isso, nos campeonatos de várzea. E quando eu voltei, os caras disseram, tu tem que entrar no futebol de várzea, cara, tu é muito bom e tal. E tu conhece Ney Silva? Meu irmão já acompanhava Ney Silva no Cordeiro Fut 7. Os caras diziam, tu sabe quem é Ney Silva? Eu disse, não sei quem é não acompanhava. Nessa época eu tinha muito aquela visão de mercado de trabalho. Apesar de sempre sonhar com uma parada fora, mas eu tinha aquela... Trabalhar, faculdade, eu ainda tinha minha visão muito linear do que é o comum, né? E internet era uma coisa que eu tentava e meio que patinava, porque não tinha a ver comigo. Assim, eu acho que isso também já vai de dica para muita gente. Muita gente quer ser uma cópia. Eu acho que todo mundo nos inspira de alguma forma. Mas às vezes a gente quer fazer algo que não é pra gente. Então eu ficava naquela, né? Aí teve o outro lado também, chegou o boom da política. Por que tu não fala? Eu gostava de ler um livro ou outro. Por que tu não fala de política na internet? Por que tu não fala de... Só que assim, eu sou um tipo de pessoa muito agregadora. Eu não gosto muito de causar dissensão, de briga. Sim, pender só eu sou muito da trincheira. Eu sou muito da trincheira. De estar do lado de alguém que seja de esquerda e outro seja de direita. Um que seja católico e outro bandista. Um católico e outro protestante. Dos dois ali, eu tô ali no meio. Eu quero estar entendendo a tua visão. Eu não sou o cara do debate. Eu não sou o cara do debate. E aí eu comecei. Aí quando eu voltei pra cá, foi o boom do X1. Né, que é o do X1, 1 contra 1, e aí eu disse, pô, veja, outro detalhe, né, que eu acho que vai ficar como sacada aqui pra galera, eu tinha muito
pra ser sincero, assim, um pouco de preconceito, né? Eu dizia, pô, meu irmão, eu sou um cara que tem um estudo, eu tenho faculdade, eu trabalho numa empresa e tal, e eu vou me passar pra filmar as pessoas no campo, 2 jogadores, né? A gente tem muito aquela... Meu irmão, não sei, velho, não sei. Vou fazer o seguinte, eu vou começar, eu não vou pro campo de várzea ainda não, eu vou fazer um X1 aqui na minha comunidade. Aí eu peguei, aluguei lá um society e a gente fazia jogos, desafios de meninos de X1, masculino e feminino, que é 1 contra 1, né? Um goleiro, 1 contra 1, que foi quando o boom do X1 aí. Eu comecei mais ou menos desse boom do X1, que foi pós-pandemia, que foi quando o Ney Silva começou mesmo a se distanciar um pouco do futebol de várzea em prol do X1. Não é que ele largou a várzea, mas em prol do X1, ele começou a investir pesado em filmar jogo, em fazer desafios e tal. E eu disse, vou começar com o X1. Então eu saía do trabalho, eu trabalhava, nesse outro contrato que eu trabalhava no tribunal, eu trabalhava de roupa social, paletó, gravata e tal. Aí eu saía, deixava o paletó na cadeira, né, que era para acompanhar a sessão de julgamento, aí vinha de camisa de botão, roupa social, descia direto pro society, lá em Olinda. Aí filmava o X1. Do jeito que eu tava, ainda. Do jeito que eu tava. Então eu ia em casa, botava uma bermuda e vinha correndo e comecei a filmar o X1. E aí comecei a narrar, os caras, pô, tu narra bem. Porque eu já tinha essa imitação, eu já gostava. Sim. Na época da escola mesmo, como eu falei anteriormente, meu colega narrava ali, imitava Cléber Machado, eu já ficava... Doidinho. Então, assim, eu sempre fui um cara muito assim, meio que uma esponja. Aquilo que eu gosto de absorver pra mim. Aquilo que eu acho massa, interessante, engraçado e tem a ver comigo, eu trago. Aí eu comecei a fazer isso. Só que chegou um momento que, tipo assim, aí vai a parte do Instagram, né? Chegou uma hora que o conteúdo, ele não... Porque eu tô filmando as mesmas pessoas, eu tô tendo os mesmos jogos. O futebol em si, em relação à rede social, ele viraliza porque, não só com os lances engraçados, mas ele tem que ter um desafio, ele tem que ter uma aposta, ele tem que ter elementos que despertem um certo ego. Por isso, deixa eu fazer uma pergunta. Por isso que Ney, às vezes, eles fazem tipo, não, bora caçar, não sei quem, isso, jogo, exato. cadê? Topa jogo. Aí Tu liga pra um, liga pra tu outro. conheces o André Diamant? É um produtor de conteúdo na internet, que ele tem um produto chamado Sexy Canvas. E ele é um cara que foi de TI no passado. E ele hoje ele vende produtos digitais. E ele tem uma visão chamada Sexy Canvas, que ele vai falar que ele vai trazer alguns elementos da criança interior, ele vai tentar fazer uma análise de mercado a partir dos 7 pecados capitais. Então ele vai falar de ego, luxúria, ganância. Então ele vai fazer, por que é que tem por exemplo, uma suposição Nubank, por que é que tem uma Coca-Cola, por que é que faz essa empresa? E ele vai tentar fazer uma análise baseada em 7 pecados capitais. Ou então na criança interior, divertimento, emoção, alegria e tal. Então assim, vou dar uma olhada. meio que tem um pouco disso. Assim, eu não vou dizer que essa teoria dele se aplica a tudo, eu não acho que todo mundo que abre uma empresa abre baseado. Mas assim, quando ele começa a fazer uma análise assim, você percebe, poxa, por que aquele vídeo viralizou? Quando você vai fazer uma análise de caso, quando você vai debugar a situação, quando você vai depurar o ocorrido ali, você vai dizer, poxa, por que esse vídeo teve tanta viralização e o meu não? Por que esse produto se vendeu mais? Então assim, o futebol é você ser melhor do que o outro, é o ego, é a aposta, é o dinheiro, é a mudança de vida, é a transformação, e é um veículo de oportunidade para muita gente que, morando nas comunidades, se frustrou com o futebol profissional ou não teve uma oportunidade, isso aqui é uma válvula de escape. E continua sendo, e é mesmo, porque o futebol de várzea a galera recebe para jogar, o X1, se os caras ganharem... Conhecido, tem a fica conhecido, tem o Instagram, o cara começa a ganhar o jogo, começa a ficar conhecido, então chega as parcerias. Foto, tal, né? Esse negócio então assim, eu percebi que num tipo de jogo que eu tava fazendo, tinha o seu valor, tinha jogos assim com um nível técnico bacana, tinha os engraçados e tinha o feminino, mas assim, chegou um momento que começou a ficar repetitivo as mesmas pessoas, né? E aí eu disse, meu irmão, vou ter que chegar no futebol de várzea, velho. E eu, meu irmão, será que isso é pra mim, velho? Eu sei, hoje, a gente vive um mundo em que a pessoa que tem uma mentalidade muito tradicional, ela vai perder espaço por aquele que é corajoso, inovador, que vai aguerrido, muitas vezes até com um nível de instrução menor, muitas vezes com a fala que ela não está gramaticalmente ou sintaticamente coerente, com a escrita muitas vezes ruim, mas é aquele cara que é em essência o que desperta muitas vezes, muitas vezes um pedreiro faz um conteúdo na internet, se identifica comigo, com meu pai que é pedreiro, quando um vigilante faz, com um tio meu que é vigilante, quando uma enfermeira faz o conteúdo. Então assim, hoje em dia a internet pegou pessoas que no mercado tradicional tinham um certo destaque e as colocaram abaixo, porque essas pessoas agora são as que moldam a opinião pública. Então, no início eu tinha muito assim, poxa, só que existe o outro lado também. Quando eu cheguei no futebol de várzea, apesar de eu ter meio que essa preocupação, eu me apaixonei.
Eu fui picado por um vídeo de futebol de várzea. Por quê? Porque eu fui Peraí, calma. Tu foi o quê, pô? picado pelo vídeo de futebol de várzea. Eu fui picado pelo vídeo de futebol de várzea, eu nunca escutei Então, isso. assim, aquele primeiro momento que eu fiquei meio assim, começou a mudar. Eu deixei de ser um cara que tinha aquela... E não foi porque eu comecei a crescer no Instagram, e não foi porque apenas eu me acostumei com aquilo ali. É porque o futebol de várzea, com todos os problemas que tem, é uma ferramenta de inclusão social, de tirar o jovem da vulnerabilidade social, de você conhecer a realidade das favelas, das comunidades. Porque os campos de várzea, né, os campos aqui da região metropolitana, são as comunidades. Campo do 11, Chão de Estrelas. Lá em Rio Doce também tem, na favela do Mangue, então assim, lá na favela do Rato. Então assim, você vai começar a ver o lado raiz, né, da sociedade. Você muitas vezes do apartamento da nossa casa, muitas vezes a gente não vê. Em uma região mais nobre, daqui da região metropolitana, por exemplo, da região mais nobre, a gente não vê. Então quando você começa a ver as realidades e começa a ver o empenho das pessoas em vencer um campeonato, que só vai trazer a história, porque o dinheiro não compensa financeiramente. E você vencer, você se esforçar, você vê um cara que muitas vezes vivia na criminalidade. E o futebol começou a tirar o cara aos poucos, o cara começou a jogar em um time, começou a jogar em outro, começou a colocar um time. Colocar outras coisas na cabeça. Aí começou a ser um treinador de várzea, que também tem um treinador, o cara que coloca o time. Não é um treinador taticamente falando, que ele vai passar uma instrução tática. Mas assim, coloca o time, aí ele começa, aí daqui a pouco ele tá sendo chamado para o time, porque ele ganhou um campeonato aqui, começou a ganhar outro ali, aí o jogador começa a ganhar 50 aqui, aí começa a ganhar 200. Então assim, e o futebol de várzea é repleto de pessoas, isso que eu comecei a perceber. Tem eu, que tenho um estudo, tem um cara que não tem um estudo, mas tem um empresário ali que gosta de futebol, que bateu pela na vida toda e tem um time. Tem um cara que trabalha na Coca-Cola, tem um contador, tem um cara que trabalha na Ceasa. Então, essas pessoas é o divertimento dele. O futebol de várzea, como eu digo sempre, é como ter som de carro e criar passarinho. É só ego. Você não ganha nada. Você não ganha nada. Mas é o ego. Aí tem a aposta, o cara... Aí só que, tipo, tu começa a jogar bem, tu começa a criar um vínculo com esse cara que tem uma empresa, contador. Aí tu, meu irmão, tô precisando de uma formatura da minha filha, o cara... Não, então, eu vi um dia desse. Tem um tom engraçado nessa história que você falar, mas também tem um lado, pô, tô desempregado, o cara, tem uma vaga aqui, vem trabalhar comigo aqui. Vem aqui pra Ceasa, me ajudar, vem ganhar por diária. Cara... Porque aí também vê a dedicação que ele tá tendo lá atrás. E é um cara, e tal. Porque o futebol, assim, na nossa linguagem, o cara é caba-homem, né? Então, tipo assim, por isso que eu digo. Então, quando eu comecei a ver essa realidade, eu disse, meu irmão, de fato, futebol transforma de verdade. Né? E, claro, consequentemente, o futebol de várzea tem um futebol de base e as escolinhas de bairro. Porque tudo isso é a várzea, pô. Tudo isso é a várzea. Jogou no campo de barro, tem um projeto, é a várzea, pô. Então... Véi, eu vi um vídeo um dia desse que o jogo foi no interior de não sei onde. A torcida tava em peso, Igor. 3 sexta-feiras atrás. Foi lá mesmo. Agora. Foi lá mesmo. Foi nesse que idealizou esse jogo. Quem foi o time que jogou? Foi o Real da Mostardinha. O último jogo que foi o que eu narrei, né? Azul. Foi o Real da Mostardinha contra a equipe Não Para de Vitória. O jogo foi valendo R$50 mil. Ó pra aí, velho. Então, tipo assim, veja, se um jogador ganhar o jogo, o bicho dele vai... Pô, peraí, pô, 50 conto assim, o cara tirar... E um negócio que ele gosta... cara lá, no caso, né? Pronto, e um negócio que ele gosta, um amor ali, um negócio... A torcida tava em peso, Lotado. Véi, não, essas coisas são apaixonadas. Aí, bandeirão, luz... E outra coisa que o futebol de várzea tem, que eu esqueci de comentar. O futebol de várzea é a válvula de escape que o futebol profissional não conseguiu alcançar. Por quê? Porque tu vai pro jogo hoje, tu vai pagar 50, 60, 70 reais no ingresso. Positivo. Aí tu vai pro futebol de várzea de graça. É a tua comunidade, é a tua rua. O cara ganhou o jogo ali agora. Vamos fazer a resenha do meu time agora aqui na rua. Aí o cara vai pra lá. Aí tem a bicada, tem a resenha, tem a comida. A gelada, tal, um negócio... Aí tem uns times que já focam mais no projeto social. Por exemplo, o União e Força, que é um time lá dos Butrins. Os caras têm um projeto social, tem aula de karatê e tal, tem uma sede, é tudo pintado, tem uma aula de crochê, tem um negócio, tem um karatê, tem um judô, tem um jiu-jitsu. Cada um dentro do futebol de várzea, cada um faz uma parada para desembocar no futebol de várzea. Ou então, o futebol de várzea é a porta de entrada para outras coisas. Muito bom. Então, cara... Aí quando eu comecei a ver essa realidade, eu me apaixonei. Vi o cara fazer uma pré-eleção, vamos ganhar. Eu vi os caras chorar. De repente eu tava filmando, daqui a pouco eu me arrepiei com esse discurso. Então vai um garoto e... Aquele da bomba, solta um versículo. Aquele da bomba não. Aquele da bomba. Todo mundo fecha o olho. Fecha o olho. Burro. Vamos acordar. Tem dessas aí engraçada, mas teve uma final do campeonato realizado por outro amigo meu influenciador chamado Jefferson. Ele tem uma página chamada Água Fria Várzea, que fica aqui em Água Fria, no alto do Pereirinha. Teve uma final lá de 2 times e um menino foi lá e trouxe uma mensagem e usou o versículo bíblico. Aquele que, eu acho que é Mateus capítulo 7, ou é capítulo 5,
Qual o pai que o filho pedindo um pão, trazer uma pedra, pedindo um peixe, trazer uma serpente? Aquele que bate, se abre, aquele que busca encontro. Então, tipo assim, veja como o futebol de várzea é um negócio, assim, é um ecossistema, de fato, que, cara, tem gente, olha, eu tenho um amigo meu que é pastor que joga futebol de várzea, eu tenho um amigo meu que é pastor que joga futebol de várzea. Então, assim, tem cara que é envolvido na política, que é futebol de várzea, tem cara que é conselheiro do tá no futebol de várzea. Então, assim, não existe nada mais agregador hoje do que o futebol de várzea. Futebol, no geral, só que futebol tem um requisito. Você tem que ser profissional, você tem que estar bem fisicamente, você tem que atender uma demanda. Você não pode jogar em vários times. Não sei o que e né? tal. Então, E aí, a várzea é um negócio, assim, surreal. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi no teu Instagram um dia desse, a gente entrar nessa resenha aí, do cara que pediu aluguel de não sei o que. Sim, conta esse negócio aí, eu vou dizer tem um lado engraçado no futebol de várzea, né? Mas deixa eu só fazer uma ressalva. Eu prometo a você que não vou esquecer, porque lá atrás você falou sobre a questão de como o futebol de várzea, a informalidade conquistou um público. Veja, quando eu comecei no futebol de várzea, eu percebi que eu precisava fazer algo diferente, porque depois desse ano vários influenciadores apareceram, várias pessoas quiseram fazer isso. E eu também. Só que eu, diferente da maioria dos meus amigos influenciadores, eu me inspirei não assim necessariamente nos blogueiros, Ney Silva, o Carlinho Maia, que são referências para nós, indiscutivelmente. Sim, eles são referências para nós. Ney Silva no segmento, por exemplo, Carlinho Maia como, por exemplo, um influenciador de sucesso, ele é o 01. Mas nos caras que produziam conteúdo de marketing digital. Eu me inspirei muito em dois influenciadores, dois produtores de conteúdo no geral, que é a Lara Nesteruk, eu gosto muito dela, que é uma nutricionista no Instagram. Ela é nutricionista, ela não era blogueira, ela não era influenciadora, ela não se posicionava assim, ela era nutricionista. Agora, claro, a nutricionista falava sobre tudo, família, política, filosofia, mas eu gostava do jeito que ela produzia o conteúdo, a postura dela enquanto influenciadora. E o Ícaro de Carvalho, que eu acho que vocês devem conhecer. O Ícaro de Carvalho eu passei a acompanhar quando ele começou no Instagram, eu acho que ele tinha uns 2, 3 mil. E ele foi um dos pioneiros nessa parada de fazer história escrita no Instagram, caixinha de perguntas. Ele foi um dos pioneiros. E aí o que foi que aconteceu? Eu me lembrei dos flashes de Léo Batista na TV. Intervalo de jogo, e aí, Léo Batista? Agora vai ter o jogo, Guarani de Sobral, Clube Esporte. A bola foi, viajou, foi gol! Aí vinha pro jogo. Aí eu disse, puxa, esse flash do gol dele fazia só os flashes. Eu vou fazer esse flash que ele fazia, mas escrito. Eu fazia o story. Então, tipo, quando eu pegava o lance do jogo, eu fazia assim, jogada de gol a seguir, aí botava uma setinha. E como eu gostava de escrever, porque eu gosto assim, pela minha base de estudo, tal, eu sempre gostei de ler e tal, e escrever bem, aí no outro lance eu fazia bola falsada na área, a defesa vacilou e fulano e tal, Bazuca, um abraço Bazuca, acho que ele vai ver esse corte. Aproveitou, 1-0 viradinha de Santa Mara. Eu escrevia os lances. Então eu me destaquei mais do que os meus amigos nesse sentido. Muitas vezes não tinha tantos seguidores, mas eu trouxe, sem nenhuma modéstia, eu trouxe algo novo pro que já existia. Que é o que falta em muita gente que está na internet. E veja, e é algo novo para o segmento, mas para escrever nos stories todo mundo já escrevia. Eu só peguei isso aqui, desse aqui, peguei a visão que eu tinha da TV, juntou isso aqui. Ali o bom então veja, a informalidade ela é bacana. A resenha ela é bacana, isso cresce. Mas se você fazer um conteúdo sério, também você cresce. E mesmo que você não cresça, você constrói algo sólido. O pessoal que vai assistir esse podcast vai ver lá no meu Instagram que eu não tenho tantos seguidores comparado a outros amigos influenciadores, que muitas vezes pega a resenha, o cara caindo. Mas graças a Deus eu tenho uma porta aberta em todos os segmentos. Eu tenho uma porta aberta com empresas, eu tenho uma porta aberta num podcast como o seu, que é um conteúdo de marketing digital. Eu tenho uma porta aberta com pessoas da rádio, a gente fez evento junto com o pessoal da rádio. Então assim, por quê? Porque a resenha é boa toda hora, para crescer. Mas vai chegar um momento que eu quero dizer, eu preciso que eu faça um conteúdo. E aí, onde é que vai ter? A Cazé TV tem uma resenha, tem a resenha lá. Mas eu narro jogos para uma empresa que é o Aniversário FC, que um dos donos da empresa trabalha na Cazé TV, que é esqueci o nome dele agora, fugiu a mente agora, mas eu vou pegar aqui para dar aquela moral que eu tenho que dar aquela moral. Eu fui convidado por Ricardo Rocha Filho, que é um cara que está no futebol profissional, que tem um perfil mais sério, mais formal. Tem uma resenha, tem um palavrão, tem, mas na hora de falar sério, na hora de expressar, de fazer uma análise futebolística, o cara vai usar gíria toda hora, o cara vai falar resenha toda hora, chamar palavrão toda hora. Então, tipo assim, eu acho que nem tanto nem muito. E acho que das duas formas, você vai conseguir chegar lá na frente. Então, os stories eu comecei a escrever, eu escrevia, véio. E outra que eu fazia, os caras na várzea, Ney Silva começou a filmar certas pessoas, que essas pessoas hoje são influenciadores, outros
chama de personagens dele, pessoas que estão com ele nas resenhas. Mas eu comecei a perceber o seguinte, se eu filmar apenas esses caras, eu vou ter só ele me seguindo. Então eu ia entrevistar um cara que ninguém filmava. Eu pegava um lance de alguém, eu postava muitas vezes, porque a gente faz assim, a gente filma um lance, e se for um lance legal, a gente solta, senão a gente não solta. Mas aquele cara fez um lance legal e ele muitas vezes não é conhecido. Então, muito boa noite, intervalo de jogo. Você naquele primeiro tempo ali, mais ou menos aos 15 minutos, você fez uma jogada interessante, a bola passou perto ali do gol. O que você vai fazer para o teu time sair daqui vitorioso? Fiz uma pergunta inteligente, uma pergunta de quem estava preocupado com o jogo e dando moral a um cara que muitas vezes não apareceu. Então os caras, mano, tem aquele lance lá? Tem. Aí o cara passava a me seguir. Aí a família do cara passava a me seguir. Então assim, a gente tem que saber admirar as pessoas, a gente tem que saber modelar as pessoas e dar o nosso toque. Que é com o nosso toque, com um certo de ego nosso, um pouco de orgulho, no bom sentido, é o que a gente vai conseguir chegar longe. Muito bom. A câmera profissional não chegou até ele, mas a câmera do celular ela chegou até ele. Chegou. Ele ficou ali orgulhoso e tal, não sei o quê. Passa também ali da forma que tem que passar até alavancar no seu conteúdo. Agora vamos voltar para a resenha? Vai. Fui fazer a final do campeonato lá no Alto do Pereirinha, aqui em Água Fria, ali, Água Fria, Bom Demetério, ali, Redondezas. E aí eu filmando um lance lá e fazendo a resenha do jogo, né? Aí, veja, tem que ter os dois, né? E eu narrando o jogo lá na seriedade e tal. Aí o cara falou assim, atrás, assim, se o time ganhar, tem aluguel pago, viu? Porque já era um torcedor fiel e tal. Não, eu ajudo na diretoria, porque assim, a Vaza tem muito disso, né? Assim, pronto, eu já fui pra jogos nos quais o atleta fez um gol, o torcedor lá dá 50, dá 100 por fora. Fora o acerto dele, chama de acerto. Chama de acerto, né? Qual é o pagamento do cara? Tipo, o cara, eu recebi 150 pra jogar nesse time. Aí o cara fez um gol, fez uma jogada legal, o cara toma mais 50, bateu um pênalti feio, foi pra uma disputa, o goleiro pegou. Que a gente chama de o bicho que a gente vê no futebol profissional. E aí ele olhou, ele falou assim, eu escutando, eu narrando o jogo, e eu vi, ele falou, se ganhar tem um aluguel pago, viu? Aí eu disse, pronto, isso vai ser um Rios. Eu pensei, isso vai ser um Rios, né? Só que aí eu demoro um pouco para postar os lances, porque às vezes eu vou à igreja, então eu chego em casa, tenho que postar, dar assistência à minha família ali, né, e tal. Nesse dia eu tinha vindo do hospital, meu esposo tinha passado 2 dias internado, então esse vai ser o vídeo da semana do Rios. Aí, beleza. Aí postei nos stories os melhores momentos da partida, postei a resenha dele, o pessoal reagiu lá, riu, sorriu. E aí ele falou isso, e no outro momento eu fui mais próximo, porque eu não tinha a certeza se a câmera tinha captado bem o áudio dele, porque eu ouvi, mas eu aqui na posição não sabia. Eu peguei, já virei a câmera dele. E aí, minha fera? Se ganhar até um lugar, se ganhar até um lugar, eu pago. Aí eu disse, meu irmão, que onda, velho. Aí a minha ideia inicial foi fazer o quê? Eu vou fazer um vídeo dizendo, e aí, galera, se essa moda pega? Só que aí ele não deixou nem eu fazer isso. Porque ele chegou, me procurou nas redes sociais, disse, tu tem aquele meu vídeo lá, que eu falei que se ganhar tem um aluguel pago? Tem, eu passei meu zap pra ele, vai, eu vou te mandar o lance no WhatsApp. Ele fez, meu irmão, tu não sabe o que aconteceu. O menino do time assistiu e veio me pedir dele do aluguel. Porque ganhou. Porque ganhou, né? Ele me pediu dinheiro do aluguel. Aí eu disse, eu achei até engraçado, né? Ele fez, poxa, não tem nem pra mim, mano, eu tenho 7 bonecos. Ele tem 7 filhos pra meter uma coisa dessa. E o pior, que eu acho que ele tem 7, mas ele é ruim de matemática, porque ele escreveu 6 mais 2 da mulher. Então, tipo assim, não é 7, é 8, né? Meu irmão, não sabe nem a quantidade. Então, o conteúdo que seria de uma forma, acabou sendo de outra. Eu ia começar a dizer assim, e aí, galera, se essa moda pega, aí o pessoal ia acabar interagindo, né? Eu quero o aluguel. Só que aí eu acabei... O cara ganhou, foi cobrar ele. Não, eu tô brincando, isso é resenha, pô, eu não tenho nem pra mim, mano. Meu aluguel é 400, só tenho 300 aqui. E eu tenho 7 bonecos, mas coisa aqui é na dificuldade. Então, assim, então, assim, eu acho que, em certa medida, foi o que você falou no início. Esse lado, né, é o que faltava. Não, eu acho que não faltava, Danilo. Pra ser sincero, eu acho que não faltava. Não era tão... divulgado. Não, eu acho que não era assim, tão abaixo. Mas tinha o humor na TV. Poxa, vê, esse negócio de fazer 3 gols e pedir a música foi a TV que criou. O Globo Esporte tinha o João Sorrisão, que era um João Bobo, né? Sim. Se enchia, o cara tem... Então, assim, o entretenimento tinha. O que não tinha, muitas vezes, era um palavrão, era um conteúdo assim, o cara, a torcida se esbaldando, muitas vezes passando até dos limites na brincadeira, porque a rede social já é esse filtro. O filtro faz sobre nós. Como você falou, tipo, o futebol ele já vem de uma cultura e já... Sendo que, assim... A TV, ela não chegava até ele pra poder fazer e tal. Até porque é impossível, né? Porque, veja só, a estrutura que a TV exige, né? A estrutura que a TV exige é um negócio, assim, surreal. O espaço para programação, eu tive a oportunidade, a gente tá indo junto lá na rádio, após o evento da Hits,
Cara, é uma programação de meia hora que o cara tem que falar de tudo em meia hora, 45 minutos. Aí dá uma palavrinha, a gente conversa. Eu não tenho essa liberdade de falar aqui, horas a fio. Lá não tem isso. Lá tem que ser rápido. Perguntou, respondeu. Perguntou, respondeu. Internet não é livre. Você pode passar o dia todo dia. A gente pode fazer aqui um podcast de 8 horas. Como podcasts já fazem isso aí, debates 3, 4 horas. Então, e até porque o cara também precisa vender, né? Manter uma estrutura daquela não é algo fácil. Então, tipo, o cara tem que ter um momento para lazer, entretenimento, mas o cara tem que vender. Então, tem que vender mídia, tem que vender empresas parceiras, divulgação. Mesmo que a gente faz, é o que eu digo. Nós fazemos a mesma coisa que foi herdada da TV, da rádio, do jornal. Claro, mais livre, mais democrático, mais barato, mais simples, mais objetivo. Mas eu acho que as coisas elas se renovam, mas elas nunca perdem a essência. A essência e o pontapé inicial. Quando você chega e fala sobre isso, é bom porque quando a gente foi lá cobrir, onde foi lá aquele evento que a gente foi fazer ao vivo? A gente foi fazer lá na FPS Esportes. Não, que a gente ficou no futebol de várzea. No futebol de várzea a gente fez no Campeonato do Rato, lá em Jardim Atlântico. No Campeonato do Rato. Caramba, ali o pessoal passando e tal, não sei o que. Já não, e a gente com o andaime. No andaime, o cara montou um andaime na hora. A gente montou um andaime. Colocamos quatro madeiras, 4 tábuas dessas de fazer concreto mesmo, de fazer viga. Puxa, eu internet de onde, e as pessoas embaixo, sentadas embaixo do andaime. Olha, eu tenho 110 quilos, caí aqui, é balão. Aí a gente descia na escada e descia na escada e tu ia lá filmar, fazia a resenha. Pois é. Passava um cara que tava vendendo churrasco ali na hora e aqui, toma, pá. Mas tudo isso também, apesar da informalidade, mas tudo isso é possível por causa disso aqui, ó. Verdade. É isso que eu ia dizer. Sem isso aqui... Às vezes, igual aquilo que você falou. Pô, eu tava falando no trabalho no TI. Pra você é um negócio cansativo, monótono. Tô lá. Pô, já vou narrar o jogo, vai ter uma resenha e tal, não sei o que, vai ser um negócio legal. A mesma coisa é um cara que vai pra torcer, a mesma coisa é um cara que vai pra jogar. Exato. Então lá jogando, poxa, tô aqui trabalhando, tô no corre dele, tô na correria e tal, beleza. Pô, fiquei estressado aqui com o trabalho, vou lá pro futebol, vou desestressar, vou falar pra galera, bora e tal. É como eu falei, som, passarinho. Já chego em casa aqui, ó, tranquilo, tal, não tem mais essa resenha. Fim de semana também é muito bom, de verdade, e eu gostei. Como é que tu viu que, tipo assim, opa, teve uma virada de chave do TI pra o futebol de várzea, muito embora que você ainda trabalhe lá, mas o pessoal te conheça e eita, poxa e tal, não sei o quê. Diz aí. Assim, eu vou dizer a você assim, que estar em programas como o de vocês, o seu aqui, podcast, participar de uma matéria na TV, participar de um programa televisivo que eu já tive a oportunidade de participar, eu posso dizer que são pequenas conquistas, mas assim, que somam muito na minha jornada. Eu fico muito feliz. Eu acho que eu fico muito mais feliz do que necessariamente receber um bom valor para narrar um jogo, um grande dinheiro, ou então uma grande parceria. Claro que isso é importante, todo mundo mas eu acho que isso aí é fruto de um reconhecimento, de um trabalho. Agora, eu comecei a perceber que o negócio estava dando certo, e como é que foi esse momento de transição? Assim, eu não larguei TI, porque assim, eu acho que existe um problema que foi criado dentro da cultura da internet, e principalmente, com todo respeito, eu digo a vocês assim, que são donos de uma agência, que são assim, especialistas nisso que eu vou falar agora. Eu acho que esse mercado digital, ele vendeu uma ideia que o cara vai ficar no notebook, na praia, ganhando dinheiro, postando 2 fotinhas no Instagram. Então, essa mentalidade criou uma cultura de todo mundo sonhar acordado. É a mesma cultura do antigo marketing multinível, por exemplo. Você vai chamar 2, 3 pessoas, as pirâmides e tal, aquela coisa. Então, isso deixou o mercado muito sujo. E foi o próprio Ícaro que eu acompanhei, que eu recomendo todo mundo seguir, que me trouxe essa visão de o que enriquece é o trabalho, as coisas acontecem em 10 anos. Então, assim, meu irmão, eu vou entrar no futebol de várzea, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar, eu me sinto bem fazendo isso aqui, é um negócio que eu não gasto grande. Teve um investimento inicial assim, de trocar de telefone, eu vi no momento de transição que eu tinha feito 2 mudanças muito em cima da hora, então financeiramente eu acabei sentindo um pouco, e só eu trabalhava na época. E a questão de locomoção, né? Porque eu tenho que estar nos campos. Então, tipo assim, de 5 em 5 de Uber Moto, chegou um momento que era 700 mil reais de Uber, meu irmão ficava, meu Deus, que loucura, os caras não vão pagar o trabalho. Só que depois que eu passei a ser conhecido, esse custo ele acabou. Só que aí eu passei a empatar, né? Para os times me dar um valor, porque também tudo é na dificuldade para os times de várzea. Tudo é na dificuldade. Então, eu comecei a devolver do meu Uber, da minha gasolina, eu adquiri uma moto, graças a Deus hoje eu estou com um carro. Então, assim, eu comecei a empatar financeiramente. Mas só que, veja, a construção de uma rede social, de seguidores, é como a construção de uma casa.
você está construindo um bem, um ativo que vai dar um passivo mais para frente. Por quê? Porque hoje eu já não vou começar mais, se minha conta cair agora, hoje eu já começo mais com 1.200 pessoas, 1.500, que é dos meus amigos. Já vai ter mais uns 3, 4 que já me acompanhavam na minha outra conta. Hoje, se eu disser assim, pessoal, a partir de agora eu vou largar o futebol de várzea e vou falar sobre outra coisa, o cara nem gostava de mim. Por admiração ao meu trabalho, mesmo que não goste do que eu vou falar, ele vai me seguir ali. Então é como uma casa que você vai para alugar, já ela vai lhe beneficiar. Então assim, eu entendi o seguinte, meu irmão, eu vou fazer o futebol de várzea, eu vou fazer a minha resenha, mas não vou abandonar meu trabalho. E hoje eu continuo trabalhando. Por quê? Por conta disso que eu lhe falei anteriormente. As pessoas querem aquela cultura. Eu vou para a internet, vou ter muito seguidor, vou ter parceria com hamburgueria, cachorro-quente, loja de rua, vou ficar rico. Isso aí foi o que quebrou muitos amigos meus, seja influenciadores do futebol de várzea, ou seja de outras áreas. Consequentemente, como todo mercado, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, muitos influenciadores muito que bom. Tiveram ao seu momento, conseguiram construir um patrimônio, uma audiência, e hoje é mais ralado, meu amigo. Porque todo dia nasce um influenciador. Perfeito. E nada começa do grande, né? Exatamente. Tá então, aqui, não. Tem que começar do pequeno. Então, assim, eu não larguei TI, mas eu faço no meu tempo livre. E não precisa largar, porque eu trabalho de 10 meses, 7 meses, os jogos só acontecem à noite e no final de semana. Aí, mais um jogo ou outro eu deixo de fazer. Não, concordo, tudo bem. Mas é impossível estar em todo lado do campo. A Globo não cobre todos os jogos do mundo, pô. Eu vou cobrir. Para aquele jogo, para que eu vou ficar nessa agonia? Então, faço um jogo aqui, faço um jogo ali, faço uma resenha aqui, trago um... Aí isso contatos me apresentam jogadores em atividade. Aí eu trago o cara, meu irmão tem um sushi, todo mundo sabe. Já que chama de casa, meu amor. É isso que eu ia falar, tá esperando chegar a foto ali, viu? Né? Vamos botar a foto aqui em cima de casa. Então, vamos lá no sushi, é mesmo. Aí, tipo, o trabalho do meu irmão não tem nada a ver com o meu, mas tem tudo a ver, porque eu levo um jogador pra lá, ganha eu e ganha ele. Ele vai lá, faz um collab com o cara e eu também vou lá e faço uma matéria com o cara. Então, tipo assim, e claro, a seriedade do meu trabalho. Eu brinco, eu faço a minha resenha, como você vê, mas na hora de fazer o jogo, eu narro o jogo, na hora de fazer análise futebolística, eu faço análise, como se eu fosse análise de um jogo profissional. O Real da Mostardinha, no primeiro tempo, conseguiu tocar tantas bolas assim. Teve uma postura, no primeiro tempo, o professor pediu para que o time... E isso foi para mim, isso não quer dizer que todos os influenciadores de futebol de várzea têm que fazer o mesmo, mas isso foi o fator determinante para que eu pudesse solidificar o meu trabalho com futebol de várzea. E outra, o que foi que aconteceu no nosso mercado? Os nossos amigos influenciadores viveram um bom momento nas casas de aposta e com a regulamentação das casas de aposta, a dinâmica de recebimento de valores por parte dessas empresas mudou. Então, o que é que acontece? Era muito bom estar vinculado a uma casa de aposta em um valor fixo por mês, seja voltando ou não. Por quê? Porque o dinheiro cai solto. E tudo bem, é um mercado. Não estou criticando as casas de aposta. Mas quando o Estado agora pôs a mão, ele comeu uma fatia. Então as empresas disseram, opa, peraí. Sentir, eu não vou dizer que sentiram, mas precisa ajustar. Aqui, precisa ajustar, pô. Eu vou ficar. A gente não é homem, não, a gente é empresa. Então, se já era difícil no meu tempo você ter uma parceria com uma casa de aposta, se já era difícil você ter um valor fixo ali por mês, muitos já no meu tempo, já eu mesmo, já recebia por cadastro, por jogos. Hoje em dia, meu amigo, para chegar a qualquer um, o cara tem que ter uma audiência fera. E não só uma audiência fera, ele tem que ter uma entrega. Porque seguidor não paga conta. Seguidor não paga conta. Essa semana eu divulguei uma empresa de um amigo meu que também é jogador de várzea. Eu disse a ele, ele falou, mano, quanto que tu cobra? Eu disse, calma, pô. Eu tenho meu valor, eu acredito muito no valor do seu trabalho. Você tem que cobrar? Tem. Mas assim, nem tanto, nem muito. A gente não pode jogar a água do balde com beber dentro. Eu disse, veja só, eu sei quantos seguidores eu tenho, eu sei o que eu posso entregar para você. Eu não vou dizer para você que meu valor é X, Igor, mas você recebe para divulgar e não para vender. Concordo com isso. Mas qual é a empresa que está me chamando para fazer uma collab, uma parceria? É uma empresa de um amigo que está começando? Ou é uma McDonald's, é uma Habib's? Aí assim eu digo, meu valor é 10, 15, 20 mil, uma coisa. Ou depois eu chegar para um cara que está começando agora um negócio, que é um amigo meu, que eu sei que é um batalhador, eu digo, faz o seguinte, não se preocupe quanto eu vou receber, não. Vamos procurar fazer um bom conteúdo, um conteúdo informativo, que a gente consiga replicá-lo diariamente, semanalmente nas redes sociais. E você se preocupe em entregar o seu melhor, eu vou preocupar em entregar o meu melhor. Eu não sei quantos vai vir, mas vamos fazer? Resultado. Eu divulguei uma empresa recentemente de vistoria veicular. Para quem quer comprar um carro e quer fazer uma vistoria, para não levar um cambão, então não fazer uma compra muito errada. E aí ele separou um valor para mim. Eu não pedi nada. Eu disse, vamos fazer. Aí eu me preocupei em gravar o meu melhor vídeo. Eu gravei um vídeo, fiz uns 2, 3 takes. Chamei meu irmão participou, teve um todo de resenha, nós gravamos.
E aí um amigo meu foi comprar um carro, disse, Igor, aquele vídeo lá da tua empresa que tu divulgou, cadê o cara? Opa. Mano, o cara lá que é um amigo meu, tá interessado na tua empresa lá, no teu produto lá. Aí, show. Agora eu disse pro cara, olha, eu tenho uma empresa, um cara chegou pra mim pra me abordar, eu quero ver os teus stories, eu quero ver quantas visualizações tem nos teus stories. Pouco importa quando eu tenho meus stories. Porque se você está me seguindo, se você quer uma parceria comigo, você tem que saber o que é que eu produzo, você tem que saber a minha filosofia. Opa! Chegou um negocinho aqui bom, viu, Igor? Eu fiz uma mudança agora. Que negocinho bonitinho é esse, eu fiz uma mudança agora, tô com fome. Você tem que ver, se você está procurando fazer uma parceria, você sabe a minha filosofia, você sabe o tipo de conteúdo que eu produzo. O papel de divulgar é meu, mas o papel de conhecer quem você está procurando para divulgar é seu, da empresa. E aí, eu sigo. Não larguei minha atividade TI ainda. Acredito no momento, sonho com o meu momento de chegar e dizer assim, hoje eu vivo só do futebol de várzea, hoje eu vivo só do que o Instagram me proporciona, seja futebol de várzea, seja Kings League, que um dia eu pretendo estar, seja no X1, se as portas se abrirem para mim. Agora, o que não dá é você sonhar acordado. Tem muito amigo meu que sonha acordado. Foi fazer, aí não tinha uma base boa, não tinha um estudo legal, tinha uma profissão muitas vezes que pagava mal, começou a sentir a mesma dificuldade que eu senti. Veja, eu sou filho de uma servidora pública, eu tenho meu irmão que tem um comércio, eu tenho uma certa estabilidade, eu não sou um cara que comecei do absoluto zero, por exemplo, como o Ney Silva, que era um vendedor de CD. Mas a gente sente que todos nós somos classe média. Mas o que me salvou foi a minha filosofia que eu aprendi com a galera do marketing digital. Ei, pô, larga teu trabalho não. Sucesso do dia pra noite dura 10 anos para acontecer. Então já cheguei, eu sofri tentando encontrar uma área para chegar pronto e fazer isso que eu faço bem. Então hoje eu não tenho agonia. Se o cara me chamar pro jogo e não tiver fim, eu não vou. Se o cara for uma pessoa que me trata mal, enquanto influenciador, que não respeita o meu trabalho, que acha que eu tenho a obrigação de estar ali, que eu não tenho, eu não vou. Eu vou pro jogo com o cara que me dá moral. E isso não tem nada a ver com dinheiro. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro é o fruto do nosso trabalho. Mas eu acredito muito no que amizades verdadeiras podem te proporcionar. Vai proporcionar, muito bom. Quando eu perguntei sobre isso, pode comer aí, viu? Pode comer aí que esse aqui... Vou comer que eu falei demais. Né? Ei, pastelzinho de costela. É de onde? Aqui, ó, meu querido, aqui, ó. Nosso patrocinador, Rock Ribs. Eu quero Rock Ribs. Ei, deixa eu te dizer. Eu não vou dizer não. Bota essa cama aqui. E vai dizer, esse pastelzinho aí é diferencial ou não é? Eu sou suspeito de falar, porque eu sou cliente do Rock Ribs, né? Eu trabalho aqui no posto, então vídeo mais eu vou lá, vou almoçar e tal. Tem aquele negocinho, aquela coquinha refil. Parmegiana e tal. Eu adorava o chá, né? Que tinha lá o chá. Tem que voltar o chá, pessoal. O chá, né? Bora voltar pro chá. Pô, lá tem, ó, uma dica aí, viu? Lá tem a coquinha refil. Tu sabia disso? Não. Chega lá, copinho refil. Aqui, ó, caneca, aquela caneca de chopp. Pum, geladíssima, trincando, refil, cara. Toma. Outro. Igual aquele que tá acostumado a comer lá no sabe, né? No Burger King, nesse lugar aí. King Lee, esse lugar assim. Então, ó, Rock Ribs. Tô com uma fome. Nosso patrocinador, coma, viu? Hashtag patrocínio. Eu acabei de vir de uma mudança, tô com uma fome. Tá coma, viu? Coma, que esse patrocinador é fera de verdade. Deixa eu dizer pra você. Clima de Copa, vou até botar aqui, que é um negócio sério. Clima de Copa, lá no Rock Ribs. Copa do Mundo. Telão. Double Chopp, Heineken. Double Chopp? Oxente, aquela gelada. Pediu 2, ganhou 1. Pediu 1, ganhou outro. Aquele negocinho diferenciado. E outra, vai ser diferente lá, viu? Clima de Copa, assistir jogo de Copa lá. Pessoal da Várzea, chega. Hambúrguer brasileirinho. Ei, Pessoal da Várzea. você vai fazer o Duplo seguinte. Chopp, jogador de Várzea, meu filho. Os que mais resolvem o jogo, acho que bebe. Você vai fazer o seguinte. Você vai levar 2 caras lá de futebol de várzea. Ah? 2 caras lá. 2 caras lá de futebol de várzea. Você vai escolher, não sei se é o time, por time, você vai escolher 2 caras lá de futebol de várzea. O Rock Ribs vai patrocinar o choppzinho dele, um petiscozinho pra ele comer lá, assistindo o primeiro jogo do Brasil. Vou ter que chamar de ficar sempre comigo, né, velho? Dia 13, 7 horas, viu? Negócio diferenciado lá. Gelo covarde. Oxê! Ei, e outra coisa, vai ter gente lá também que é conhecido, que eu não posso falar por agora, mas o pessoal já tá lá fazendo negócio e tal. Vai ter gente lá que é conhecido. Leve que a galera lá vai chegar. No programa, é?
É o quê? Vai ficar aqui durante o programa, é? Durante o O programa. pessoal do amigo. chat vai ficar sem comer. Pra você comer. Não, o pessoal da produção come direto. De Vai. carne, pastelzinho de carne. Costelinha. Pastelzinho de costelinha. Meu Deus do céu. Aqui, meu filho. Coxinha de... Ei, diferenciado. Rock Ribs, valeu. Você, na Copa, não tem nada pra fazer, não tem lugar pra ir. Ah, tenho! Faz o seguinte, vem aqui no Rock, assista o jogo, telãozinho, choppzinho, comidinha, pastelzinho, petisco, um hambúrguer eles estão fazendo lá, um combo só pra Copa, um negócio diferenciado. Vem-se embora. Beleza? Fechou? 2 caras. Fechou? Fechou. Igor, deixa a gente voltar pra aqui agora. E outra coisa, viu? Aqui a foto. De casa, comida oriental, viu? Melhor que nós Esse temos. aqui, a gente tava lá em Paulista. Lá em Paulista, eu nem sabia que entregava lá. Lá atrás do shopping. Qual era o shopping aquele lá? Northway. O shopping do Janga. Era? Não, o do Jana, né? O Sociedade, a gente tava na Copa Pack. Copa Pegs. Copa Pack. Ali é o Shopping Jana, ali. A gente fazendo um ao vivo aqui, a resenha, tá, não sei o que, Braulio tava lá, Daniel Coringa tava, a gente... Vou pedir um delivery. Quero ver se chega aqui. Em quanto tempo chega aí? Foi um desafio. Na hora, Rapidinho. Meu irmão, eu tô com os melhores, cara. Delivery, os Eu caras... tô com os melhores. Ei. Sem modéstia, eu tô com os melhores. Chegou lá ao vivo, meu querido. Pá, sushizinho na mesa, ó. Pá. De casa, meu amor. O melhor De casa, meu amor, de verdade. Eu só Isso aqui queria falar porque é meu irmão, né, gente? Mas assim, é o melhor sushi de Olinda. Eu só vou É apostando. bom, é bom. E outra É coisa, eu como influenciador tenho um compromisso de divulgar os melhores, né? Porque se der errado, a conta vem pra mim, né? É Então, bom, viu? de É casa, bom, meu verdade. amor. Olha, de casa. Patrocina nós de casa. Que é isso de casa? Bora chegar aí também. E deixa eu dizer, Igor, a gente tava numa pauta aqui que era como foi que ter essa virada de chave, né, do TI. Você falou, pô, eu não abandono porque eu tenho que ter outro. O que acontece? Conversando com um influenciador assim, que a gente também tem parcerias, né, pra levar no lugar e tal, não sei o quê. Tem gente que acha que vai enricar do nada, vai parar o CLT, vai parar tudo, porque vai começar agora no Instagram e outra, viu? Não quer esse negócio de postar em horário, não quer postar quando quer, igual a Virgínia que já tá lá no auge. Mas tem um começo, tem um porquê, eu ia falar isso, porque tem um porquê, tem um começo, tem que começar do pequeno, né? Deixa eu te dizer, e deixa eu fazer uma pergunta também. A gente sabe que tem a... Eu me espelho em tal, eu olho pra fulaninho e aí eu almejo chegar até onde ele chegou, eu almejo chegar até onde ele tá, mas me diz uma coisa, qual foi a maior cobertura que tu fez da tua trajetória? Tu diz assim, essa me marcou, por algum motivo, essa aqui me marcou. Vamos lá. Rapaz, o negócio tá tão bom aqui que eu... Rock Rios, Vai comendo aí. o negócio tá bom. Hein? Vai comendo Vamos aí. lá. Vê bem, eu tive alguns jogos assim que me marcaram, né? Eu tive momentos de futebol de base que foram marcantes pra mim. Eu tive jogos. Assim, vou tentar fazer uma escala. Vou tentar desencadear assim um top 5. Vou tentar. Não sei se eu vou conseguir fazer um top 5, mas eu vou falar de momentos que foram cruciais. Eu vou falar o primeiro momento, eu começando lá em Rio Doce, um X1 da galera que era amigo meu, de caras que eram amigos meus mesmo, são amigos até hoje, que me acompanham, que gostam do meu trabalho, que me seguem até hoje. De caras que eu admirei no futebol. E hoje não jogam mais assim profissionalmente, mas estão na várzea. Foi esse X1. Eu acho que o segundo momento foi eu estando ali na Campina do Barreto de social. Os caras olhavam pra mim assim, É um empresário, é? camisa fora da empresa, sapato social, campo de barro. Eu acho que esse momento também foi um momento... Eu vou chegar dos jogos, mas eu acho que momentos assim que foram... O que eu olhava pra mim e dizia, meu irmão, isso aqui vai dar um fruto, isso aqui vai dar um resultado. Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô buscando. Acho que esse foi o segundo momento. O terceiro foi lá em Chão de Estrelas, teve uma final lá. Se eu não me engano, foi Caixa d'Água e um time chamado Caixa d'Água e outro time chamado Juventus de Campo Grande. Uma apelação do meu parceiro André Felipe, meu parceiro Deca. Vai ver esse trecho aí. Um abraço, gosto muito da sua pessoa. Você sabe do carinho, do apreço que eu tenho por você. Sinto sua falta também no futebol de várzea. Sei que hoje você vive um momento diferente. E do outro lado tava meu amigo Derreira também, né, que é outro treinador, meu parceiro Derreira, agora ganhou o jogo lá com Floresta do Barro, desafio do Nessivo, o primeiro jogo. É um cara também que, poxa, fora do futebol, né? Assim, são caras que o futebol me deu por amizade de presente, fora das quatro linhas ali, fora do celular. Deca, Derreira, eles se enfrentaram nesse jogo e eu não sei se foi, eu acho que foi na final.
E a preleção dos dois, assim, eu me arrepiei assim que eu chorei. Eu tenho todos registrados. Esse é um parênteses, esse é o bom de você mexer com TI, né? Assim que eu comecei esse povo, eu vou guardar tudo, porque na TV guarda tudo, né? Arquivo do futebol. Servidor e tal, guarda tudo. Então eu guardei, né? Então eu tenho a minha conta lá no Drive lá. Eu tenho mais de 7 teras de vídeo de jogo. Mentira, tá? É sério mesmo? Aí eu tenho pastas. Viradinho de Rio Doce contra Manguinho. Aí eu boto o lance tudo lá. Eu não apago nada. Eu tenho até que depois ir lá assistir os que, tipo assim, bola pra fora. Lance que eu filmei, parei e apagar pra poder liberar mais espaço. Mas iPhone aqui, 2 teras, já tá naquele jeitinho. Todo final de semana, meu filho, cobrindo o jogo. Mas isso aqui é o meu patrimônio. Isso aqui é a prova do meu trabalho, né? Verdade. E eu tenho esse jogo lá do Caixa d'Água e Juventude Campo Grande, então com 2 preleções marcantes, o pessoal bota a vida da família, aquela coisa, eu me emocionei muito. E eu vou falar de um jogo, eu vou falar agora de um jogo, foi esse último agora de Tracunhaém, eu não vou dizer que foi marcante pelo fato de ser emocionante dentro das 4 linhas, assim, não foi isso. O jogo foi muito bom, obviamente, mas foi o primeiro jogo que eu participei, que foi a organização do Ney Silva. Eu nunca tinha ido para nenhum evento dele. Nunca tinha participado de nenhum evento que ele realizou, desde quando ele era da X1, Desafio 1 para 1, X1 Brasil, eu nunca participei. Nunca fui estar metendo um bico pra deixa eu ir, eu sou um cara muito na minha, assim, mano. Eu sou um cara muito comunicativo. Eu sou muito comunicativo, eu sou muito de todo mundo, mas eu não sou muito de estar regando as coisas. Eu tenho um perfil muito mais assim. Eu tenho muito aquela filosofia do se você vai chegar numa festa e sentar no primeiro lugar, você pode estar ocupando o lugar de alguém, então sente no último. Acredito que seja um provérbio bíblico, tem um trecho na Bíblia que fala sobre isso. Então eu adotei muito essa filosofia. E é por conta disso que, graças a Deus, hoje eu sou muito querido. Porque eu não incomodo ninguém, eu não peço nada a ninguém. Você tá, né, meu filho? Eu não peço nada a ninguém, não fico, dá dinheiro, não sei o quê. Eu vou na minha. Só que esse jogo o time me convidou. E aí o pessoal da organização desse jogo permitiu, obviamente. Ele nunca foi um cara de fechar as portas para ninguém, para nenhum influenciador. Mas eu sou mais do futebol de 11, eu gosto mais do futebol de 11. Eu acho, assim, que oportuniza mais do que muitas vezes o X1. É 1 contra 1, 2 contra 2. O futebol 11 é muito mais cara jogando. Então pode ser o zagueiro pode ser um destaque, o meio campo pode ser um destaque, o atacante pode ser um destaque, o goleiro pode ser um destaque. Então é uma coisa muito mais aberta, não vou dizer democrático, mas vou dizer mais que oportuniza mais pessoas. Então eu vou colocar esse como o jogo que me marcou por ser o primeiro evento que Ney Silva idealizou e eu estando presente. Assim, ele idealizou e eu pude participar. E o que mais me marcou, todo mundo sabe, eu já falei, que foi um jogo que Ney Silva também estava, nessa época ele já não estava assim, filmando tanto, ele foi só para assistir. Foi lá no Totó, Guaracha, um time chamado Guaracha contra a equipe do Bela Vista, 2 equipes. O jogo foi 3-3, foi um jogo eliminatório. E cara, que jogo, que parecia, teve gol de bicicleta e tal. Ney Silva estava nesse jogo assistindo, o pessoal até mandou os lances para ele, postou lá no feed dele. Léo do Pina fez um golaço de bicicleta, Léo do Pina é um dos grandes craques da nossa vaga. Tu olha pros caras assim hoje, tu diz, oxe, esse cara joga lá não sei onde. Tu já sei de cor. A maioria, assim. É muito da gente, pô. Mas só que tipo, os caras jogam nos mesmos times, assim, né? É muito time para pouco jogador. Né? Então os caras jogam aqui, jogam ali, os caras fazem jogos 3, 4 jogos no dia, mano. É o quê, pô? Os caras jogam 3 jogos, eu já fui narrar jogo que um amigo meu, Davi Leonardo, ele fez 3 jogos assim, em menos de 24 horas. Assim, na menos de 24 horas, assim, joguei um de manhã, joguei um de tarde, não. Ele jogou tipo assim, 8 horas, 7h30, 8 horas e 9 horas da manhã. É menos de 24 horas corrida, assim. Aí você olha pro jogador desse, que não, porque... Lesão, não sei o quê. Lesão não sei onde, que tem que treinar não sei o quê. Davi foi um bocado de gol, né? Um craque da nossa base, né? Foi profissionalmente, ainda joga profissionalmente assim, em alguns clubes menores, mas é um cara craque. Mas assim, eu fui pra esse jogo, Bela Vista e Guaracha. Esse jogo foi 3-3. E, assim, a várzea em Pernambuco era dividida. Não é que a várzea, o futebol em si, existem eras, né? Existem momentos. Por exemplo, a gente tem uma idade que viu Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, o último que todo mundo fala assim é Neymar, esse último agora. E na várzea também não é diferente. Então o tempo que Ney Silva começou era Ceará, Léo do Pina, Mané, Michel, Platini. Então esses caras continuam jogando. Uns estão mais engajados na internet, outros nem tanto, são mais no off, porque Ney Silva acabou seguindo outro caminho e esses caras acabam não acompanhando ele por diversas razões.
E, claro, a saúde física, mas né, outras prioridades, filho, família. Então, vai oportunizando e vai deixando espaço aberto, vai deixando passagem para outros atletas. E eu peguei uma geração, que é a geração aqui de Santa Amaro, Rio de Janeiro, que é os Ratos da Várzea, né? A molecada que, tipo, pô, eu cheguei nesse período que os caras estavam assim, numa ascensão gigantesca, e eles foram campeões com um time tradicionalíssimo aqui de Santa Amaro, que é o Fora de Forma, o professor Valnês, um time para mais de 30 anos aí de futebol, de história em Santa Amaro. O Valnês foi um ex-jogador profissional e tem um Fora de Forma, que é um time que já participou até de documentário, tem um documentário, não sei se é o nome do documentário agora, depois eu posso até pedir para que vocês deixem aí na descrição, vamos deixar. Que aparece o Fora de Forma, foi idealizado por aluno, se eu não me engano, da Universidade Federal de Pernambuco, e foi um servidor do tribunal que me disse. Aí quando ele me mostrou o clipe, eu vi lá Juninho, vi Mauro, e aí o Fora de Forma tava lá, o Al-Qaeda também, enfim. E eu vi essa geração chegar no futebol de várzea, né? Nesses últimos tempos, esses meninos estão deslanchando, né? Foram também moleques que sonharam ser jogadores, que hoje não têm essa oportunidade. Muitos tiveram base em clubes e outros não, mas são grandes peladeiros. E foi o jogo que Neciva foi assistir e enfrentar uma equipe que foi esses caras das antigas, né? Foi Léo Dupina, se eu não me engano, se eu não estou enganado, o Ceará estava no jogo. Tchevitinha, que MC também estava nesse jogo assistindo. Aí Ney Silva foi. A gente tá tentando chamar Chevy pra vir aqui, viu? Chevy, na moral. Dá uma moral, Chevy com o tio Ninho. Tio Ninho, vou levar o Chevy. É porque a gente vacilou. Teve um jogo da tropa que era pra gente ir lá. Fazer uma mídia lá em Campina. Fazer um negócio. E aí a gente pegou camisa. A gente tem camisa aí da tropa. Aí mandou e mas tal. Mas o campeonato da Campina tá rolando e a tropa tá lá. Então vocês podem ir. A gente vai lá. Eu vou falar com o tio Ninho. Tio Ninho, fala com o Chevy pra Chevy vir aqui. Pra gente fazer uma resenha com o Chevy. Ele vai na moral que ele é de verdade. Ele foi um dos poucos caras assim, ele foi um dos primeiros caras, um dos primeiros famosos que chegou no meu direct e disse, meu irmão, você vai longe. Foi um dos primeiros. Thiago Vitinho tem muito isso. Ele tem uma estrela assim, pra pegar os moleques que a galera e dizer, ele aponta assim, ele bota o dedo e diz, meu irmão, tu é bom. Foi assim com o Ney, né, sem nenhuma modéstia, que eu tô muito longe dessa galera, mas foi assim comigo também. Foi um dos famosos, primeiro, que olhou pra mim e disse, irmão, tu conhece Ney Silva, tenta chegar naquele evento X1, tu é muito fera, tu vai longe e tal. E hoje ele é um parceiro de casa também, vai lá, meu irmão deixa um sushi lá pra ele, é um cara fora de série. E esse jogo do Guaracha, ele tava lá assistindo, Léo Dupina fez dois gols, um golaço de bicicleta, Ney Silva enlouqueceu, entrou no campo, só que esses meninos estavam numa ascensão, uma crescente, né? Eles estavam querendo aparecer e queria que Ney Silva filmasse, porque todo mundo quer, né? O ego do cara, pô, tu só filma fulano, só filma ciclano. Né? E querendo estar na lente dele oportuniza muita coisa. E os meninos empataram esse jogo e venceram nos pênaltis. Eles começaram perdendo, os caras fizeram 1, eles empataram, os caras fizeram 2, 3, eles fizeram 2, no final. Aí foi emocionante o jogo. O pessoal do Bela Vista sabe disso, que eu sempre falei pra eles que foi o jogo que mais me marcou. E aí os meninos chegaram lá e Ney, me filma agora, aí a gente agora. E eu já via, e eu já tava vendo esses meninos assim arrebentarem. Só que Ney Silva tava nesse momento do X1, já tava, tipo assim, já tava tomando uma notoriedade, já tinha uma notoriedade nacional e não tava tanto na várzea como, mas é claro que o influenciador, eu digo porque eu vejo quem tá começando, imagina ele, a galera vê, pô. Você tem que estar ligado, você tem que fazer o seu trabalho, sem se preocupar se alguém grande tá ali vendo, porque ele já tá ali vendo, o cara não vai ver. Ele não foi pra esse jogo do nada. Não, ele foi pra lá, tava no momento livre, foi lá assistir e sabia que era um jogo bom. E aí os caras empataram o jogo e venceram nos pênaltis. Então assim, isso foi um jogão pra mim, assim, me marcou muito. Acho que ficou marcado. Foi um momento assim que eu disse, caramba, eu tô aqui. Qual foi o time? Guaracha contra a equipe do Bela Vista. Eu quero assistir. Será que tem outro jogo desse, velho? Pra gente assistir. Será que os caras tá nesse nível aí? Pô, tem muito jogo bom, tá? Tem muito jogo bom. Eu quero assistir, velho. Quero assistir. Vamos fazer um corte disso aí. Vamos botar aqui pros caras poderem pegar os lances. Tem gravado alguma coisa do tipo, Igor? Eu tenho. Eu quero ver lá naquele drive. Manda a gente um drive daquele drive lá, depois tu manda pra gente. Eu quero alguém pra trabalhar comigo aí, pra pegar os lances que na época eu não postei no Rios e fazer um... Tem muito lance bom, tem muito lance resenha. Quem sabe chega uma galera aí pra me ajudar, porque essa minha rotina é pesada. Abre currículo. Abre currículo lá. Eu não tô podendo pagar ainda não, tem que ser um cara que se ajude comigo. Deixa eu dizer uma coisa. Se hoje, Igor, ele tivesse que resumir toda a sua trajetória em uma única mensagem para inspirar alguém. Exemplo, poxa, abri aqui o Instagram, vi um cara que está começando igual a mim. Hoje vai resumir em uma única mensagem. Vai abrir aspa, vai fechar aspa, uma única mensagem assim. Uma frase, né?
o que seria? Qual frase seria essa? Quer pensar comendo aí? Quer pensar comendo? Pense comendo um pastelzinho? Vai me ajudar muito Pensa aqui, esse comendo pastelzinho. Esse pastel vai me ajudar Deixa eu muito. dizer pra você, eu quero chamar uma pessoa aqui, eu quero chamar Ailton. Ailton, vem cá. Você que ainda não adquiriu a camisa... André? Ou não? André, vem cá, Dezinho. Vem cá, Dezinho. Você que ainda não adquiriu uma camisa dessa, joga pra dominar no peito. Pum. Meu querido, É jogador de verdade ali. joga pra dominar no peito. Será que eu vou jogar no Guaracha ou não? Eu sei não. Sei não. Uma camisa dessa aqui, ó, camisa boa de verdade, com tecido diferenciado, tá aqui, ó, a camisa da Storm. Já abriu a loja, coloca aí a loja aqui embaixo, já tá a loja aqui embaixo. Aqui, ó, Recife, nossa região, então você que não conhece, Recife, estilo GTA, estilo... Deixa eu pegar aqui uma branca agora, Caraca, aqui, ó. Recife Triste GTA. Pô, Tubarão de Boa Viagem. Tá aqui, ó. Boa Viagem que tá Tô acontecendo vendo esse futebol negócio ali, aí. Siga. Ô, Lu, aqui não tem como não. Aqui, ó, velho. Aqui, ó. Futebol. E é aqui onde tudo começa, né, Igor? Futebol de Na rua. Bora fazer uma barrinha aqui de sandália, de lixo, de um negócio assim. Vizinho que pega aqui, monta uma barrinha de cano, bota um negócio aqui e é aqui onde tudo começa. Então, essa é a verdadeira essência daqui onde a gente mora, ó. Galo da Madrugada, né? Aqui, ó. Monumento de Branano, Marco Zero. Então, assim... Você deseja adquirir, tá cheirosinha, viu? Meu amigo, essa camisa aqui tá diferenciada, viu? Cheirosinha, bonita. Você que deseja adquirir essa camisa aqui, Storm, entra aí na loja, porque, Igor, tu já tem a tua, viu, Que papai? é isso, pai? Aí é... Igor, Aí é Igor, loucura. diferenciada, Igor. Aí é loucura. Pra tu ir, agora eu quero ver o seguinte. Você no futebol, num jogo desse, com essa camisa aqui, Então deixa eu fazer o seguinte. O presente, né? Cavalo dado nos olhos dentes. Mas se possível a preta, porque se for dessa aqui no terrão, naquela... dá errado. Dá errado. O cara... Quando os caras vêm um carrinho ali, em cima do lance, os caras dizem, agora no período de chuva. Ou senão o cara vai te abraçar, vai chegar lá e vai te abraçar, meu amigo. Mas com certeza eu vou estar, velho. Ei, quero ver, viu? Com certeza. Igor já adquiriu a dele. Meu querido, adquira a sua já, lá na nossa loja. Storm Story, coloque lá. Só faça peça o pessoal mudar a cor aí. Tem que ser o... Vai mudar a cor. Muda aqui a corzinha, traz aí depois a eu vou camisa na pra hora. Igor. Vou na Ó, hora. fala lá com a gente vai ter edição limitada. Então, pra você que não sabe, você vai ser o único dono dessa camisa. Porque ela vai vir numerada. Coisa linda. Ela tem uma edição, ela vai vir numerada. E quem sabe você não ganha um sorteio, um futuro sorteio que a gente vai fazer aí pra ganhar alguma coisa. Vou com essa camisa hoje à noite pra resenha lá no de casa. Recebi meu amigo Ibson Melo e Índio, 2 jogadores, 2 craques, estavam na Tailândia. Ibson, hoje, agenciador de futebol, jogador de várzea. Oh. O irmão dele tá de férias e vai estar hoje lá no sushi. Eu vou com a camisa. Fechou, viu? Quero ver, viu? Quero ver o Vou história pra de Igor hoje com a lá. camisa. E vai ter Com a conteúdo hoje, história. conteúdo de humor com a camisa da história. Quero ver. Deixa eu dizer pra você, resuma aí na frase. Cara, eu vou dizer assim, ó. Eu vou a partir da minha realidade, tá certo? Tenha coragem. E por que, Igor, coragem? Porque, baseado naquilo que eu te falei aqui inicialmente, eu sabia dentro de mim que eu faria algo na internet ou faria algo com comunicação, seja comunicação esportiva, jornalismo, assim, porque eu também gosto muito, eu sou um cara muito assim, muito fã da forma que se produz. Eu não vou falar assim do teor do conteúdo, porque hoje a gente vive uma era assim, é fake news, é não sei o quê, muita polêmica, é um jornalismo muito enviesado ideologicamente, mas assim, eu gosto, velho. É que de quem tem, de quem respira a comunicação. Então assim, eu gosto muito. E meus amigos diziam, meu irmão, tu tem que fazer isso. Só que eu tinha medo da opinião das pessoas, medo de mudar, medo de dar errado, medo da opinião da família. Eu falei, meu irmão, tu tem um negócio, tu vai me invitar de fazer isso. Então, meu irmão, se você estiver tentando fazer algo na internet hoje, independente do que seja a área, se você percebe em você, eu não vou dizer habilidade, mas se você percebe, porque eu acho assim que a vocação, o significado da vocação é mais do que simplesmente ter um dom. Que a vocação está em você saber suportar os desafios daquilo que você escolheu. Muito bom. Por exemplo, se eu fosse dono de agência de marketing, no primeiro período que houvesse uma sazonalidade, podia ser que eu vou desistir desse negócio. E vocês estão aqui presentes, fazendo de vocês agência, produção de conteúdo, tal, clientes, tal, fechamento. Isso aqui, eu não seja vocacionado para isso. Porque quando eu ouvisse um cliente complicado falar para mim, irmão, esse negócio não funciona não. Quantas pessoas estão na internet e acreditam que o digital, desses termos, não funciona? Porque comprou um infoproduto, comprou um curso, não funciona. Então provavelmente você não é vocacionado para aquilo. Não há problema nenhum tentar.
Porque você vai descobrir que aquilo ali não é pra você. Eu tentei muitas coisas antes de me encontrar na comunicação de base em si. Mas eu sabia que eu tinha que fazer a comunicação. Então, tenha coragem. A vocação se encontra em você saber suportar as dores da sua atividade. Provavelmente vocês não suportariam ir pro jogo e não receber nada, como eu passei quase um ano. Ou ver, muitas vezes, dono de time esculhambar você, tratar mal você, dizer que você não vai pro jogo dele, ou dizer que você só dá moral a outra pessoa. Então, esses são os desafios, os ônus da minha atividade. Então eu me sinto vocacionado para fazer isso aqui porque eu suporto isso melhor do que você suportaria, provavelmente. Muito Então, bom. tenha coragem, cara. Tenha coragem, não tenha medo da opinião. Principalmente no tempo de hoje, cara. Hoje em dia os caras fazem nada, viraliza. Hoje em dia o cara lá da minha comunidade, o cara fez um vídeo lá dançando, viralizou. Não, mas o vídeo seu viralizou. Da minha dancinha, né? Meu amigo, bota esse... Enquanto ele tava falando, se a gente pegar uma frase dessa aí, tenha coragem, e de lado ele... Pá. E o negocinho assim, meu amigo, aquele... Não, sabe o que é o pior? Eu falei aqui no início que a gente é mais conhecido por esse vídeo, porque de fato é natural. E assim, depois eu vou pedir para o pessoal seguir as nossas redes sociais, vou pedir para seguir uma página que é essa que eu tô aparecendo mais, porque assim, a gente filma tanto lance sem aparecer, que a galera tá aparecendo no recurso do iPhone novo, né, que a maioria das empresas são iPhone, a galera tá com aquela câmera que é frontal e traseira ao mesmo tempo, porque se pega o lance, tá o rosto do cara. Ou então, como o Medicina tá fazendo, a galera tá fazendo, faz um gol, uma resenha, já se filma aqui, que onda e volta, porque querendo ou não. Aí antigamente tinha mania de ficar botando o nosso arroba no meio, né? Os créditos. Os caras tiravam. Ou então a gente botava assim um arroba, os caras pegavam o vídeo e botavam na sua página. Cara, a gente não é detentor do conteúdo. O conteúdo foi pro ar, todo mundo pode pegar. Por mais que a gente ache ruim, faz parte. Porque é assim, nas emissoras de TV, é assim em vídeo, por exemplo, da seleção, quanto mais nosso. Só que a gente fica triste porque muitas vezes viraliza na lente de outro influenciador e na nossa não. Tá ligado? Então, assim, esse vídeo foi num momento de resenha, o pessoal vai colocar aí, eu acho. A gente tava fazendo uma resenha de futebol, um X2, eu e meu irmão, contra 2 integrantes do grupo de pagode Bousadia, que são amigos nossos, né? Andrei e Vic. São integrantes do grupo, músicos, né? Cantam lá na banda e tal, são amigos nossos. E aí, vamos fazer um X2, eu animei aquela resenha, Igor Oliveira e Hugo Negão contra Vi e Andrei. E eu tava, meu irmão, como os caras também são bens de posicionamento na internet, eu fiquei pensando em fazer algo pra viralizar, né? Esse meu irmão tem que fazer algo com os caras aqui, fazer um collab, um vídeo collab. E aí eu fiz uma paródia de uma música. Eu precisei ir pra uma consulta e fui de ônibus. Aí como eu tô de ônibus, a moto tá em casa, eu vou escrever alguma coisa aqui. Aí fiz uma paródiazinha e pensei que a paródia aqui ia viralizar, gente. Só que quando a gente começa a tomar um gelo, a gente fica solto, né? Fica coragem, fica com coragem, corajoso. Aí tu já tava no gelo, já. Tava mamado já, pô. O gelo já tinha sido covarde comigo, que já eram umas 1h da manhã já. Mentira. Aí pertinho de casa, a mulher sabia que era só um homem e tava em casa, né? Aí eu peguei, fiz a dancinha e coloquei a legenda, né? Quando minha esposa pensa que eu tô com... Vocês vão ver pra não falar, que eu não sei se pode cair o vídeo, né? E eu escrevi até errado, que eu cheguei no outro dia tão ressacado que eu escrevi errado. Aí fiz collab com os meninos e a dancinha saiu, né? Aí essa dancinha tomou conta dele. Aí outras páginas essas páginas de brega pegou... Porque o meu conteúdo não é esse, né? Mas se eu tivesse seguido a partir daí... Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, não. Eu tava... Não, velho. Vamos aí. A Nora Marcos curtiu esse vídeo e comentou. Ai, melhor, cara. Ai, que resenha massa do caramba, velho. Só amigos, né? Olha o meu irmão aí. Go. Eu até escrevi errado, ó. A varigada. Meu irmão. Isso aqui da manhã. Aí pronto, aí viralizou. Se você for ver nos comentários, tem um comentário da Nora Marques, né? Que é a cantora dessa música. Aí eu tô lá, vou chamar pra fazer parte do meu balé. Aí umas páginas de brega pegou o vídeo, colocou e tal. Eu queria ter ido pra Brega Bregoso. Se eu fosse Brega Bregoso, eu viralizava ainda mais. Só que na outra página até viralizou mais do que na minha. Mas a minha deu um engajamento legal, trouxe muitos seguidores. E o engraçado, Danilo, é que nesse vídeo aí, como eu falei, né? Outras páginas pegaram e tal. E eu cheguei em 2 locais. Dois locais que eu me lembro. 2 não, teve vários, mas eu vou falar 2. Eu cheguei naquele bar ali, lá na Ladeira, que é um bar que fica ali... Sim, conheço, pô. Lá na Ladeira. Que é ali pro lado de próximo de Bibiribe, por ali, aquele alto, né? Alto, por ali, sei lá. E aí o cara começou a me encarar, o garçom. Começou a me encarar. Veja o poder da internet. Ele começou a me encarar, mano.
Eu tava com um amigo meu do Rio de Janeiro, o seu Steven, ó. Nosso amigo tá vindo visitar meu amigo Dom. Dom, tenho que mandar um abraço pra ele, que foi um cara que me ajudou muito. Manda um abraço. Meu amigo Marcos Bossato, ele tá vindo de Portugal pra cá agora. Morador do Rio, ele é do Rio de Janeiro, mas foi morar um tempo em Portugal, tá de volta. Um dos caras que mais me influenciou na internet, meu irmão, um irmão que de fato a internet me deu. Atualmente atualmente não, já fazia anos, né, que ele é astrólogo, um cara que de rede social entende tudo também, vive exclusivamente da atividade da astrologia, atrelado ao Instagram, a rede social, então ele sabe engajar, sabe vender bem, vende infoprodutos, faz os dígitos dele ali sozinho, na raça, sem coprodução, então ele é fera, e um perfil pequeno, véio, mas ele é fera, por isso que eu digo, seguidor não paga conta, ele é um cara que sabe vender bem, e é um amigo particular, um cara que eu amo de paixão. Aí ele veio me visitar, veio do Rio, aí eu fui lá pra ladeira com ele. Aí o garçom começou a me encarar, bicho, e eu com medo, né? Eu disse, meu irmão, que eu sou muito medroso, eu sou grande, se eu ver aí, se eu ficar em pé, a câmera me pegar, sou um cara alto, mas sou meio medroso, e desconfiado de tudo. E o cara me encarando, e eu e ele do Rio de Janeiro, falei, esse cara tá aqui, aí ele, ei, mano, assim, oi, tu é aquele cara do vídeo? Aí eu já sabia que era o vídeo da... Aí eu, grandão, né? Vamos dançar. Aí eu disse, que vídeo, pô? Do vídeo, pô. O vídeo, pô, da dança que o cara faz. O coração. Aí eu disse... Aí eu puxei o telefone, né? Fui no vídeo, tá fixado, né? Assim, é esse aqui? Ele, então, meu irmão, é tu. Meu assim. Irmão, é tu, mano. Eu vou socorrer pra tu. Eu baixei o vídeo e toda quinta-feira eu solto no grupo da Pelada pra mostrar pros caras como é bom estar entre amigos. Diga aí. Um vídeo, né, velho? Então, tipo assim, por isso que eu digo, é coragem, véio, porque é uma resenha dessa que anima outras pessoas que estão em casa. Verdade. Claro, sem promiscuidade. Eu sou a favor, assim, tem gente que faz, cada um faz. Não sou muito a favor de promiscuidade, um palavrão, outra galera solta, não é muito a minha praia. Né? Eu acho que essas coisas são... Mas assim, faz parte da essência do cara. Mas assim, não teve promiscuidade, não teve nada não teve nada a atacar crença, ideologia de ninguém. Um vídeo engraçado. Então assim, às vezes você tá em casa querendo fazer uma parada e você se limita, pensa na opinião do cara mais próximo, mas quando você está atingindo uma outra pessoa que vai admirar o teu trabalho. E a outra situação que eu passei, fora essa, eu estava indo pro pastel com a minha esposa, comer um pastel, aí eu encostei a moto, aí o cara tocou na mulher, assim, eu vi. Eu sou um cara muito assim, sabe? Eu fico muito observador. Aí ele tocou na mulher, aí a mulher apontou pra mim, aí eu olhei sem olhar, Eu olhei pra ele assim, ó. Eu aqui, ele ali, eu aqui, ó. Aí ele olhou pra mim e falei, Mentira, irmão, mentira. aí eu disse, meu irmão, tem que aparecer. E é por conta disso, do desejo de aparecer, e por conta de ter esse perfil de fazer um vídeo mais sério, que eu tenho uma página Vaza de Pernambuco. Se você puder colocar aí, eu tô pedindo pro pessoal seguir a página Vaza de Pernambuco. Meu nome é Igor Vinícius de Oliveira Silva, então o meu Instagram foi criado Igor Oliveira. E o 93, porque, assim, tô aqui ano, 92, sou 93, que tem muito a ver com futebol, então tipo, tá, Igor Oliveira 93, mas bom seria se eu tivesse um nome assim, né, Igor Oliveira, como Ney Silva e tal. E eu também nunca quis fazer nome engraçado. Tem caras que fazem, eu também acho legal, mas assim, eu queria ter meu nome mesmo. Eu não quis ter apelido, assim, eu queria ter meu nome. E nesse perfil, é toda a minha jornada ao longo desses quase 5 anos. E então, tipo assim, tem o Igor iniciante, tudo sou eu sou feliz por tudo que eu construí. Mas assim, é o Igor iniciante, o Igor com muitas vezes poucos conteúdos no Rios, Igor com mais conteúdos, collabs de outras pessoas, muitas resenhas. E eu não pretendo me desfazer dessa conta nunca. Mas aí eu percebi, olhando esse lado da seriedade e o lado de eu aparecer um pouco mais, porque a gente sempre filma outra pessoa, eu preciso fazer uma página em que eu apareça. E que eu esteja ali para as pessoas reconhecer, associar o rosto à pessoa. Hoje eu estava vindo, eu fui, como eu falei, fui para o hospital com a minha esposa, para a clínica, né, ver o sexo do bebê na ultrassom, para ela querer saber, né? E na volta eu voltei vindo para cá de aplicativo. Aí eu peguei uma passageira. E ela estava reconhecendo meu rosto. E quando eu toquei no assunto que eu era influenciador, ela disse, eu sabia, meu marido te acompanha, que tu tinha um podcast e tal, que entrevistava as pessoas. Eu sabia que era tu. Então assim, veja a importância de nós aparecermos. Que massa. É mais do que ter muito seguidor, é você também aparecer. E aí você acaba influenciando outra pessoa, isso, né? Exato. E tal. Não é, Isso. ali, tipo, ali é uma situação, todo mundo passa, o cara que, tá achando que eu tô com mulher e não sei o que, vai com quem? Aí o cara, isso, exato. Com os amigos exato, na resenha. Aí, baseado nesse vídeo, eu fiz uma página chamada Várzea de Pernambuco. Eu preciso de um nome para poder abarcar tudo que eu... Tipo assim, falar de campeonatos, fazer matérias interessantes. Então, se o pessoal também puder nos seguir, Igor.Oliveira93. Segue lá, como é Igor Oliveira. Igor.Oliveira93. Igor com I.
é o meu Instagram principal, né? Que é a conta maior que é onde eu comecei. Com certeza. Mas essa Várzea de Pernambuco, ela une essa seriedade que eu sempre fui fã da seriedade do que vem do jornal, do que vem da rádio, do que vem dos veículos tradicionais de imprensa, com a minha pessoa aparecendo. Muito bom. Porque aí a pessoa vai associar o rosto da pessoa. E eu quis fazer um teste no início, que eu quero ver quantos seguidores eu alcanço sem eu dizer que essa página é minha. Eu comecei fazendo posts escritos. Só que é impossível hoje, porque hoje a rede social ela valoriza muito o Reels, os vídeos. Então eu vou aparecer e vou fazer collab com a minha página. Só que o que é que eu faço lá? Por exemplo, vai ter uma final de um determinado campeonato. Então eu vou lá e apareço. Vai rolar no final do campeonato X. Amanhã vai ter um sorteio da competição que vai acontecer, a Copa Jordão. Hoje é quinta, amanhã é sexta-feira, vai ter o sorteio dos times. E o cara me convidou para fazer a resenha do sorteio do campeonato. Então, eu vou lá pro Jordão e no final eu vou fazer essa matéria. Então, essa matéria vai pra Várzea de Pernambuco. Eu fiz uma matéria com um cara que era cego, pô, e tava no campeonato de Várzea. Como assim, pô? Ele é cego e é amante de um time, o Jogo da Água, o pessoal do Jogo da Água, tamo junto. Então, ele é cego e foi pro jogo, assistir, tá lá torcendo e tal, e fica lá, empolgado lá, o pessoal vai informando, a bola tá onde ele vira e tal. Pô, matéria massa, velho. Aí eu, Várzea de Pernambuco, eu faço collab com a minha página, obviamente. Massa, velho, que massa. Então, a Várzea de Pernambuco é um conteúdo informativo, mais sério, nesse tom que eu curto, que eu sou fã, faço conteúdo mais sério, eu aparecendo em pé, eu peço pra qualquer cara que tá lá, me filma aí agora. Aí boto o microfone, eu fiz um microfonezinho, impressora 3D, lapela, vou lá, tem a minha logo, Várzea de Pernambuco, galera da Várzea de Pernambuco, estamos aqui, pá. Massa, velho. Fiz uma matéria com 2 irmãos que são jogadores de Várzea, quarentão, pá. Peguei um ex-jogador profissional. Então essas matérias mais sérias, esses vídeos de 2, 3 minutos mais sérios, estão na Várzea de Pernambuco em collab com o meu perfil. E o meu perfil principal tem de tudo. Aí tem resenha, tem collab de outras páginas, gente que quer me marcar, me lança, eu dou aquela moral. Então, assim, eu meio que filtrei, sabe? E pretendo no futuro próximo fazer outra coisa também, né? Foi o meu primeiro Instagram, que era ig.vini, que é ig de Igor.vini de Vinícius. Então, eu preciso ter meu nome. Então, foi Igor Oliveira. Aí tem amigo de escola, amigo de igreja, não sei o quê. E os seguidores ao longo do tempo. Mas a Várzea de Pernambuco foi exclusivamente a galera da Várzea. E, claro, eu consegui unificar, tipo, e-mail, todas as redes sociais, YouTube, TikTok, o que eu não consegui com a minha página principal, porque era uma conta particular de e-mail, uma conta particular de Instagram. Então a minha ideia era unificar todas as contas, até para poder, tipo assim, produzir um conteúdo, fazer um podcast, tudo numa única página, tá ligado? Top, top, que bom, que bom. A gente tem um momento que é o bate-bola. Vamos embora. Perguntei, Igor, pum, respondeu. Perguntei na lata, assim, sem... não, perguntei e respondeu. Exemplo, campo de barro ou gramado? Eu sou do raiz, do barro. Do barro, top. Instagram ou YouTube? Ai, meu Deus do céu. Atualmente eu tô no Instagram, vou dizer Instagram, mas eu tô louco pra ir pro YouTube de uma vez por todas, mas eu tô no Instagram. Eu vou dizer Instagram. Time de coração. Essa aí vai ser time de coração. Ou pior que eu não... Eu sou esporte... Não, peraí, pô. De Várzea? Não, profissional. Ah, esporte. Aí sim, pô, aí sim. Um abraço pra Marconi Chaveiro, aí dentro. É porque ele vai me complicar, mas assim, você não me complicaria. Porque assim, de fato, eu torço pra todos os times. Porque os caras jogam todos os dias, pô, assim... Agora eu vou lhe complicar. Time de coração de Várzea. Eu não tenho time de coração. Não, tem sim. Tenho não. Tem aquele que tipo assim, eu vou e eu me arrepio. Não tenho não. Pra ser sério, eu tenho não. Eu juro a você que eu não tenho. Porque ali eu sou um profissional, eu não consigo. Agora, claro, eu vou dizer pra você o que acontece na cabeça do influenciador. Eu vou falar aqui sem medo. Dono de time, se você ver esse vídeo, não fique chateado. Tu me convidou pro teu jogo. Tem um time. Tu é o responsável por me pagar. Mas sabe que as coisas é difícil. Se teu time perde, o cara pensa que esse cara vai me dar valor. Né? Então assim, Verdade, a gente não torce para aquele time. A gente não torce pro cara porque gosta do cara. Mas dá moral aquele cara que nos convidou. Agora, a narração, a análise do jogo, ela é completamente imparcial. Mas eu tenho certeza que tanto eu como qualquer outro influenciador vai pensar isso. Por quê? Porque, meu irmão, a gente sabe que time de Várzea, mano, então, tipo assim, tem cara que tem dom de time, muitas vezes, que o time perdeu, ele deixou de pagar os caras. E disse, cada um volta pra casa como quiser. Aí tu acha que ele vai se preocupar com o influenciador? Se o atleta tá jogando com ele, jogou o campeonato todinho, chega no eliminatório, chega na final, o cara perde, o cara se chateia, deixa de dar. Imagina pra mim. Mentira, pô. Então assim, já Volte como quiser, tô arretado, faça o que quiser. Então, já teve, pô. Então assim, não é que eu desejo que o time ganhe, assim, por interesse, e também não é desejando que ele ganhe pra me pagar necessariamente. Mas a gente sabe que, por conta de ter esse risco, por conta do futebol de Várzea, não ter algo que... Não vou dizer regulamento, que eu sou muito assim, anti-estado em todas as atividades. Mas assim, se não houver algo que
que entenda que o nosso trabalho precisa ser valorizado, independente de time A e time B, a gente vai sofrer muito isso. Porque tu me vê, são 2 jogos por rodada. Tem amigo meu influenciador que fala o seguinte, chega no Instagram de cada time, então chega no zap de cada dono de time e diz, irmão, manda cada um 25, manda cada um 50, manda cada um 100. Uns respondem e outros não. Então ele vai fazer o quê? Aí ele passou a fazer o quê? Fazer o jogo desse time que me deu moral. E o outro não vou não. Porque eu vou fazer de graça no amor, pô, eu tenho tantos seguidores, tô dando na mídia, esse cara tá na mídia por minha causa, o time dele tem melhores jogadores porque eu filmei e tal. O mérito dele também por ser um time que tem estrutura, mas na hora de receber eu sou a parte mais prejudicada. Então assim, eu não vou dizer que eu torço para um time, eu torço para os times da minha comunidade, de Rio Doce. Manguinho, que é mais do que um time, é um projeto social. Viradinho de Rio Doce, que é o time que é um dos maiores da nossa região, que sobrevive ainda. E tem amigos próximos. Barreirense, que é um time do amigo meu que jogou comigo assim, pelada, amigo meu de infância, de campo, de escolinha, e hoje tem um time dele. Tesoura, que foi aquela camisa que eu tava aqui vestido. Clique do nosso parceiro Ailton, que é um amigo meu também, que foi um dos caras que me incentivou a estar na Várzea, que no início eu não tinha iPhone, ele me emprestava o dele. Então assim, eu torço para que eles ganhem, porque eles representam a comunidade de Rio Doce, né, o bairro de Rio Doce. Muito bom. Mas assim, no geral eu não tenho aquela, sou viradinho, sou manguinho, não. Sou real da mostardinha, não. Eu sou um cara muito neutro em relação a isso. A gente tá falando de Copa, a gente iniciou falando de Copa. Um duelo que você mais aguarda nessa Copa? Cara, eu não sei se nas tabelas, eu confesso que, já é outro parênteses, a gente que acompanha muito futebol de base, a gente não consegue acompanhar tudo que rola no futebol profissional, porque a agenda é gigantesca. E eu não sei como é que tá a tabela da Copa do Mundo, mas eu queria muito que o Brasil enfrentasse a França. E assim, primeiro para resolver essa questão do último jogo perdido, e segundo porque eu acredito muito na seleção. Eu sou um cara, no sentido futebolístico do termo, para que ninguém leve pra política, patriota. Eu sou brasileiro. Eu fico triste quando eu vejo o cara brasileiro torcendo pra Argentina, torcendo pra França. Ah, fala não, velho. Pelo amor de Deus, pô, não existe fala não. Não, não existe fala não, porque isso aí a gente também vê aqui e fica arretado, velho. Tem gente aqui que torce pra Argentina. Não, que é isso, pô, que é isso. Deixa eu te dizer, eu escutei se o Brasil fizer 7-1 nesse último amistoso, eu começo a acreditar nele. Mas não precisa vencer de 7-1 não, cara. Precisa vencer de 0-0, meio gol. Se tiver valendo meio gol e a gente chegar, acabou. Nós somos o Brasil. É verdade. Nós somos a essência do futebol. Nós somos o país que mais assim, levou craques pro mundo inteiro. E que pessoas que são destaques. Hoje eu estava vendo o vídeo do influenciador, não sei se é angolano, africano, mas ele fala português, e ele fez uma seleção o melhor time do ano de 2010. Cara, a defesa todinha só tinha Sérgio Ramos. Ele colocou Thiago Silva, Marcelo e Daniel Alves naquele tempo. Na frente, Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. No meio, o trio do Barcelona. Então, assim, é majoritariamente Brasil, velho. A gente vive um momento difícil no nosso futebol, vivemos. A gente vive um momento que acabou os projetos de comunidade, porque os projetos de comunidade são os que revelam os craques. Acabou as escolinhas, poucas escolinhas sobrevivem, há pouco incentivo fiscal, há pouco incentivo político. Mas somos ainda a elite do futebol. E somos um país que somos, apesar do momento que nós vivemos, na teoria a galera diz que não é cotado a ser campeão, na teoria a galera diz que não é o favorito, mas dentro das 4 linhas a galera respeita e sabe o poder da força brasileira. E acredito que esse ano, assim como em todas as Copas que o Brasil não era favorito, a gente conseguiu fazer uma boa campanha. Muitas vezes o Brasil era favorito, em 2006 éramos favoritíssimos, Quadrado Mágico, Adriano, Zé Roberto, Juninho Pernambucano, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, a gente não arrumou nada. E o Brasil, apesar de não ter chegado agora nessas últimas Copas, mas Neymar sozinho, Neymar lesionado, outros atletas também que eram destaque na época, Elano, Robinho, em 2010, não chegou, mas fez ferida. Então no período que a gente... 2002, se você for ver o documentário da Copa, o pessoal criticou o Ronaldo. O Ronaldo era... O Filipão só não foi chamado de arroz doce, porque o Ronaldo de fato vinha de lesão. Então assim, o futebol ele não é uma matemática exata. Os olhos da gente vê uma coisa e acontece outra. Então, em 2002, o Ronaldo vinha de lesão, o Brasil não era favorito, a gente perdeu, se eu não me engano, foi Emerson para a entrada de Kleberson. Então, assim, a gente não era o cotado a ser campeão em 2002. O Ronaldo já não era aquele cara novinho de 98, 99. E ainda assim a gente ganhou a Copa do Mundo. Então, assim, eu acredito no Brasil. Claro, não sou iludido. Vou chegar aqui amanhã, fechar o olho, é saco como a gente foi em 2006. Não vou, mas eu vou torcer pro Brasil, cara. Eu sou brasileiro. Torço pro Brasil, espero que o Brasil faça uma boa campanha. Como eu disse, fechando a casinha na filosofia Ancelotti, não tem aquela agonia de 5, 6 gols, não. E mesmo assim fez. O próprio Tite era assim, porque ele foi aluno de Ancelotti em um período, e o Corinthians, que foi campeão do Mundial, e foi campeão do Brasileiro, assim, 2-1, 1-0, 3-2, mas ganhou. Por quê? É você entender as suas limitações e isso aí é pra vida. A gente entende as suas limitações e a gente sabe onde a gente quer chegar.
É como diz aquele Paulo Vieira, né? Expectativa demais e ação de menos, frustração. Expectativa alinhada, ação alinhada, um determinado resultado. Esses caras Então- vêm com uma frase Então, que... assim, se Tatua aqui, por se o favor. Brasil- Expectativa demais, ação de menos. Tatua aqui, por favor. se o Brasil, se a gente se iludir, não. E olha, não é nem questão de se iludir, porque nós pelo menos na frente, a parte da frente, com exceção do Neymar, que não está na Europa, mas que continua sendo um craque, um cracaço, um gênio, que eu sou fã, nós temos os melhores jogadores dos seus clubes. Só precisa eles repetiram o feito na seleção. A defesa brasileira não é das melhores, na teoria, porque não estão no futebol europeu e porque estão de fato deixando a desejar até nos clubes. Fator idade conta muito, mas fator experiência conta muito. Copa do Mundo é tiro curto. Copa do Mundo é uma competição que quem tiver um mental preparado chega longe. Quem errar menos é jogo de 0-0. Eu não sabia, velho. Eu vi um corte hoje de um cara que tá jogando lá, que ele tem um mental, que a esposa, a ex dele, é atual de Militão, que Militão se separou e ele tá com a ex de Militão. E ele joga aí Militão assistindo aqui e ele foi convocado no lugar de Militão. Eu fiquei tipo, que é isso, meu irmão? E ele aqui, ó, defendendo bola. Não, mas eu vou te falar que essa questão assim, é até mais do que essas questões assim de... Porque família impacta muito. Não, impacta, mas assim, mas acho que é mais do que uma questão de afé, de... Isso aqui, na minha visão, todas as pessoas, é muito assim, revista Capricho, tem um namorado, pique... Não, eu acho que o mental é mais do que isso. É você respeitar a equipe adversária, entender que hoje todo mundo consegue... Isso também tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Hoje não existe informação exclusiva, hoje não existe mais conhecimento fechado, e no esporte não é diferente. Na academia era o quê? Harvard, Stanford, não sei o quê. Então, só aquela academia tinha um acervo bibliográfico. Então, com a internet, acabou. Todo mundo pode ter a mesma informação que tem lá. O futebol é a mesma coisa. Os europeus vieram para cá, nós fomos para lá, e eles viram a nossa filosofia. Acho que atrelado mais a alguns outros 2 ou 3 elementos de disciplina, comprometimento, que eu acho que em algum aspecto o jogador brasileiro, até por ter vindo assim, de uma realidade muito difícil, quando ele chega, ele vai esbaldar. Pô, já ganhei, já cheguei, já tô com grana, vim uma realidade difícil, então vou relaxar. Mas o jeito de se jogar, a liberdade que o futebol brasileiro concedeu, tecnicamente falando, a esses meninos que vieram das favelas, das ruas, o europeu viu, imprimiu, moldou ao seu interesse, e hoje a gente admira esses caras, mas se esquece que nós fomos os que criamos. Então, na hora lá, tudo pode acontecer. Não existe favoritismo em nada, mano, no futebol. Verdade. Não existe nada disso. Então, torço pra seleção, espero que a seleção faça uma boa campanha. Espero ter um feriado. Mentira, mas não é feriado não. Mas esse ano, Brasil, campeão. Meu amigo, aí é bronca de verdade. Pode pegar a França. Igor, revela aí qual é, em primeira mão, revela aí qual é o sexo do menino que tá esperando aí. Aqui não, né? Aqui não, que aqui o menino tá esperando, aqui não. Mas que a tua esposa tá esperando, diz aí. Amigo da Base de Pernambuco, quer dizer em primeira mão que Olivia Inês está a bordo. Olivia Inês. Eu fico honrado de escutar aqui em primeira mão que é uma menina. Ele chegou aqui de primeira mão e eu disse, não, vai revelar isso aqui, velho, pro pessoal poder ver. Esse corte tem que ser o primeiro a sair. Rapaz, vou falar. O pessoal falar. Eu não fiquei com raiva de mim, não, mas quando eu soltei aqui no grupo de amigos, meu colega fez: boa, Igor, tá menina, a gente só faz o que a gente gosta. Então eu gosto de mulher. Deixa ela crescer. Será que vai dar de cabeça aí? Não. Vai não. Vou torcer pra que não, brincadeiras à parte. Eu tô muito feliz, eu não tinha preferência, né? O pessoal ficou uma preferência, eu não tinha. Eu quero, mas eu não exijo, eu não tenho esse poder. Eu peço a Papai do Céu que venha com saúde, que venha cheia de vigor, inteligência, mas independente do que possa acontecer, eu me comprometo, como eu sempre me comprometi na minha família, para minha filha, amor, carinho, respeito, cuidado. Então, assim, eu nunca tive preferência. Menina, os caras ficam, não, o menino é porque tu não tá na vaza, é pra levar pro jogo. Meu irmão, eu não quero levar meu filho pro jogo de vaza, não, pô. Deixa meu filho em casa que é muita confusão. Quando ele vai maiorzinho, vai. Quer confusão, tira, não sei o que, é bagunça. Tem outro lado da vaza, né? Que a gente só contou aqui. Eu fui picado pelo vírus da vaza, massa. Mas existe o outro lado também, que é
É um desafio. Mas... Aquele pênalti lá que ele participou, que bateu na perna do cara e entrou, o goleiro, era pra estar longe. Pronto, vocês estavam lá. A polícia chegou. Por conta disso, 2 anos o campeonato ficou sem acontecer, voltou agora, domingo agora, dia 7, tem a final dessa competição, voltou com o mesmo patrocínio, né, que é um morador da comunidade chamado Morro da Barraca, lá de Rio Doce, que ele se candidatou a vereador. Dia... Daquele tempo pra cá, ficou 2 anos sem acontecer, né? Parou, acabou o campeonato, não teve campeão naquele dia, dividiu a premiação e ficaram com os troféus. Que resenha! Porque é aberto. E aí ficou 2 anos sem rolar. E aí ficou 2 anos sem acontecer e voltou agora. Porque, assim, a competição era administrativa. Danilo Zica. Meu irmão, pênalti, todo mundo abriu assim, ó. Pum, fica um funil, né? Fica assim. Aí todo mundo fica querendo ir em cima. Aí o cara chutou, a bola bateu no torcedor, entrou. Aí, não, que bateu na trave, não, que bateu. Aí começou a polícia pro lado. Tudo hashtag é a várzea. Hashtag é bom, meu irmão, nunca vi isso, meu irmão. Deixa eu mandar o pessoal, Muda a Barraca, né, que é o cara que atua lá na comunidade, né? Ele se candidatou a vereador nas últimas eleições, não chegou, mas é um cara que tem um trabalho verdadeiro na comunidade da Ilha de Santana, né, na favela do Rato. E ele idealizou, dessa vez ele foi assim, um encabeçador mesmo, assim, financeiro de tudo, mas ele não fica lá porque o quesito futebol deve ser administrado por quem entende de futebol. Então, meu parceiro Diego Moral, com os demais, né, Ronaldo, Kia, Johnny, os demais. Aquele da internet lá, quando na internet. Esqueci agora. Ele puxou lá a internet pra nós. Eu esqueci agora, mas valeu, tamo junto. Bom de verdade, viu? Aí 2 anos depois, né, agora, Diego trouxe para si o campeonato. Diego era técnico de um do time lá de Várzea, que é o Dominados lá da comunidade do Rato. Ele se afastou do time e disse, não vou idealizar a competição. Valorizou os influenciadores, reservou um valorzinho para dar ao pessoal. Então, assim, isso é uma atitude louvável, tem que respeitar. E que já é uma herança de Barbudo, Caca e Thiago, que eram antigos diretores da competição, que já faziam isso. E ele permaneceu, continuou, deixou a competição no acordo disciplinado de futebol de Várzea. E domingo agora teremos a final com o time da comunidade, que é o Acorda Corno, que é uma pelada que rola às 7 horas da manhã. E a pelada, e às 9 rolava a rodada do campeonato, 8h30, 9 horas. Aí essa pelada, Acorda Corno. Aí esse time decidiu entrar na competição. O time da pelada decidiu entrar na competição, eu já finalista. Porque assim, na Várzea a gente sabe que os melhores times são os peladeiros bons, os ex-jogadores. E o time só da pelada, a gente chama o time de pelada, chegou na final e vai enfrentar a equipe dos Camarões, que é uma das equipes tradicionalíssimas em Paulista, que jogou a Copa Nessilva, que é campeão de tudo. Acho que é um dos maiores times de Paulista, é o Camarões. Então é um time de pelada, que a gente fala, vai enfrentar uma equipe de Várzea, assim, raiz mesmo. A final vai ser domingo agora, dia 7, a partir das 9 da manhã. Tem a presença do cantor Alex Coquinho, que é um cantor de pagode, cantor de samba, músico também da Patusco, vocalista da Patusco. Eu vou estar lá, outros influenciadores vão estar lá. Vai ser uma final de respeito. Dessa vez, se Deus quiser, vai terminar na paz, vai começar na paz. A gente fez uma resenha lá no Sushi, levou os 2 finalistas, levou o troféu, levou medalha, fez a resenha. Vai ter a premiação do melhor jogador, melhor goleiro, enfim, vai ser um evento incrível e eu conto com a presença de todo mundo. Vamos embora. Gente, o Stormcast finaliza aqui. Igor, muito obrigado, meu querido, pela sua presença. Eu que agradeço, passou muito rapidinho. Obrigado mesmo. Eu falo demais, você já fala até amanhã. Passou mesmo, viu? Passou mesmo. Fala até amanhã. Comeu, tava gostoso. Acabou que não acabou, não. Leve. Vá comendo, vai indo lá pro de casa, tal, depois entrevistar o pessoal. Aí eu tô aqui comer cuscuz, com charque. Uma patroa, eu vou comer aqui, ó. Comer. Rock Ribzinho. Fala, meu querido, deixa eu lhe dizer. Sua presença aqui foi ilustre, de verdade. A gente esperava muito por isso. E vamos remarcar e tal, não sei o que. Chegou aqui um feriado, pum, bora fazer isso daí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Siga lá, Igor.Oliveira93 e siga também a Várzea de Pernambuco, segue lá nas todas as redes sociais. Igor.Oliveira93, Várzea de Pernambuco, segue lá no Instagram, TikTok, YouTube. Vou começar no YouTube valendo. É bom de verdade, viu? Segue lá, tamo junto. Obrigado a todo mundo pelo convite. Agradeço demais. Esses momentos assim, de podcast, entrevistas, é muito importante para nós fazendo esse trabalho, que ficamos assim nos bastidores, como eu falei. Uma forma de a gente falar da nossa história, falar do nosso trabalho. Eu sempre, de fato, sonhei com esse momento. Mesmo, vai chegar um dia que eu vou falar um pouco da minha história para inspirar outras pessoas. E hoje eu tô aqui. Obrigado de verdade. E espero estar aqui outras vezes. Pode ser o início do canal, pô. Pode ser, né? Vamos ver. Não, mas eu queria que ele finalizasse aqui mesmo na cadeira, ó. Eu quero ver postar. Não, calma assim. Entra a frescurinha do pé, aí levanta. Eu quero ver postar. Suas fotos chorando. Aí tem que estar aqui, ó. Pedindo pra amor.
Eu te amo. Ai, Igor. Valeu, meu querido. Tamo junto. É nóis, galera. Valeu. Valeu, gente. É nóis.